Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos ao Despertar. Hoje, quer dizer, eu e meu parceiro Kilo. Dá um salve aí pra galera. Salve, galera. Que louco, caramba. Mas antes de começar qualquer coisa aqui, eu quero primeiro que você se inscreva no canal. Vou dar até um tempinho aí. Se inscreveu? Aí. Deixa seu like. Dá uma dedada nesse negócio aí, por favor, mano. Precisa dar uma dedada. Seu like é importante, galera. E compartilha. Hoje a gente trouxe um cara aqui, é poucas ideias, né? Nossa, exclusivo, irmão. Não, exclusivo. O cara foi DJ, o cara foi diretor de não sei o quê. O cara, mano, o cara é sem palavras. O cara foi pra Ásia, tocou 5 anos lá. Tem história, assim... Modelo. Pra você ter noção, o cara me mandou um drive de toda a vida dele pra mim, de várias partes, assim, pra mim. E falar assim, Rafa, aí, ó, pode apresentar lá. Eu falei, você tá maluco, irmão? É muita coisa. 1h30 a gente não vai conseguir. Mas... hoje ele tá aqui, ele vai contar um pouco da história dele e vai ser incrível. Meu, presta atenção, porque, mano, é história pra contar. Ítalo, meu parceiro! Salve, salve, irmão. Salve, irmão. Seja muito bem-vindo. De verdade, pai. Obrigado por ter vindo. De verdade mesmo. Porque, mano, eu sei que a resenha é longa, pai. Valeu, irmão. Gratidão, viu? Trazendo sua história. Obrigado, meu bro, também. Que se não fosse o Diogo também, não nos conheceríamos, né? Com certeza. O Diogo tá aqui. Você não tá entendendo. Mais uma vez. É 1 ano de podcast, de despertar, e o Diogo sentado ali. Porque, mano... Algumas pessoas, assim, que são importantes, né? Às vezes ele mesmo esquece de falar algumas coisas, então eu já vou... essa parte da sua vida é importante, fala aí. Dá uma Esse não, galera. O Diogo a gente trouxe aqui pra ser tipo secretário, entendeu? A galera ele já vai estudando a vida da galera, depois ele vai cutucando. Ô, irmão, aquela parte lá, você vai esquecer. Tipo entendeu? isso. Backup. Bom, eu queria agradecer vocês primeiramente, porque eu acho que participar de um podcast é uma coisa super especial, ainda mais quando toca na vida, assim, de qualquer pessoa. Falar desde o passado até a atualidade é muito legal. E queria começar falando que há um tempo atrás eu pensei assim, puta, seria legal participar de um podcast. E vocês criaram podcast, então, tipo... Você falou primeiro, eu convidei ele e falou, irmão, eu tava uma semana pensando nesse negócio de... E aí você chega e me faz um convite desse? Foi muita sincronicidade. E é estranho também pra mim estar na frente das câmeras, né? Porque eu trabalhei um tempo na frente e hoje em dia já fazem uns 2 anos que eu tô só atrás das câmeras, então tá na frente também, volta aquele friozinho na barriga, sabe? Mas brigadão, cara, eu sou muito grato por... mas você com frio na barriga. Você já viu as fotos dele? Nossa. Modelo forte, né, irmão? Forte. Não, e quem olha assim fala, não, jamais, né? E você olha as fotos dele, profissionalzaço, assim, eu fiquei bem impressionado, assim, pelas suas fotos. Pô, obrigado. Ficou muito legal. Na verdade, assim, na parte da moda é diferente, assim, na verdade, pra mim, porque quando eu modelei, assim, que eu cheguei na Ásia, eu tive um fotógrafo específico que chamava Doc Marlon, e era um puta de um professor, e com ele eu aprendi a não fotografar, tipo, modelo, mas a você estar ali na frente e expressar uma história, um sentimento. Então, até lá, na parte de moda, era música. Então, os ensaios com esse fotógrafo, tipo, ele colocava música... E aí, tipo, te ensinava a sentir a música e esquece a câmera. E aí saíam fotos maravilhosas. Mas quando eu comecei, assim, no Brasil, nossa... Você chega na frente da câmera, já trava e você... Puta, o que eu faço? Não sabe o que fazer. Então, acho que a Ásia foi uma puta de uma escola, assim. Mas o que veio primeiro pra você? Veio a questão da fotografia? Porque eu te conheci como DJ, né? Sim. Então, eu te conheci tocando e te conheci... E bem fundo, assim, né? Porque foi as primeiras vezes que eu senti realmente a música e mergulhei, assim. Foi você tocando. Então, foi muito gratificante ver aquilo. Então, eu te conheci como DJ. Então, essa parte de modelo pra mim é muito novo. Então, a parte de modelo veio primeiro na sua vida? Na verdade... O que veio primeiro? O que veio primeiro sempre foi a música, assim, desde pequeno, desde criança. E música, assim, como DJ, se a gente for colocar uma história, assim, cronológica, acho que poderia até ser a primeira parte do despertar. Foi com mais ou menos uns 15, 16 anos que eu teve... Vocês conheceram o Vini, não? Sim, eu conheço. Então, eles Vini, não conhecem. Acho que vocês não devem conhecer. Ele fez um aniversário acho que era de 15 ou de 16 anos dele. Eu estava mais ou menos nessa fase também. E aí contratou DJ, era num sítio. E quando eu cheguei, estava montando. Meio que ajudei os caras a fazer a festa e tal. Você tinha quantos anos? 15 para 16. Vou colocar 16 aí. O despertar veio cedo, hein, irmão? Veio cedo. E aí foi tipo, eu vi o aparelho e falei... Puta, mano, que da hora. Eu perguntei pro cara se eu podia mexer. E mexi nos efeitos.
E aí foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei em casa, era a época do Orkut. Aí eu coloquei DJ Hits no Orkut. E aí me contrataram pra uma festa. E eu não era DJ. Então eu tive que aprender a ser DJ tocando na festa. Caramba, e aí foi dali que começou a música. Assim, vem de antes a música. Mas a primeira conexão, despertar musical, acho que foi nesse momento. De estudar a música. Né? De estudar. Foi esse momento, né? Que ele bateu de frente com o negócio, se identificou e falou, meu, é isso. E ali na prática, né? Tive que começar a entender ali, não necessariamente ali, mas nos próximos anos, por exemplo, como que é a formação da música em termos de contagem, velocidade, de BPM, e aí gêneros musicais dentro do eletrônico, o pessoal vê o eletrônico, mas tipo, dentro do eletrônico tem, sei lá, mais de 20, 30 vertentes, tech house, comercial, EDM, Psy... Nossa, tem tudo, Tem tudo. E aí tive que começar a estudar. E aí a moda veio mais ou menos... Assim, perto dessa época eu já tinha um pouco de conexão com a moda, assim. É porque você é um artista, né? Então tudo que te move a arte te movimenta, né? Exatamente. Então acabou linkando uma coisa com a outra, né? Eu falo isso porque eu tenho um artista em casa, né? Minha esposa, não tem nem como. Então eu acabei me identificando muito e aprendi a lidar e entender essas pessoas que vivem da arte, assim, que se movimenta com a arte. É o que eu acho legal do Ítalo, que é essa questão de conseguir algo que alimenta ele, né? Por exemplo, a música, a arte, o visual, né? Uma coisa que te encanta, te alimenta e é ali que você vai trabalhar, né? Você não foi buscar uma profissão por causa de dinheiro, você foi buscar fazer aquilo que te encanta, né? Isso que eu acho que foi legal da história dele, assim. Essa ideia é legal também de falar. Acho que até para quem estiver assistindo, assim, que tem sonhos, esse tipo de coisa, que é uma coisa que eu sempre tive... Até na Ásia eu inspirava muitas pessoas nesse sentido, de tipo... Puta, você gosta de tal coisa? Vai atrás disso. E, puta, mas tem que ganhar dinheiro. Então, tem que ganhar dinheiro, mas o dinheiro vem através do que você gosta. No começo, você não consegue enxergar isso. Aí, no meio, começam a aparecer algumas coisas. Eu digo isso porque até os meus... Quando eu fiz esse switch, assim, pro DJ, eu trabalhava em office. Então, já trabalhei desde oficina de carro, com som de carro, já entreguei panfleto... Eu já quase fui palhaço. Eu já fiz um pouco de tudo. E nessa época... Palhaço você não é ainda? Então, eu sou... mas isso é um hobby. Eu acho que isso é até hoje, acho que né? Eu acho que esse nunca saiu, Só não deu irmão. dinheiro ainda, Não, né? só não deu dinheiro. Tá, entendi. Quase fui palhaço profissionalmente, corrigindo. Legal. Já é por hobby. Mas essa transição, assim, de trabalho... Vamos dizer, eu classifico, tem a parte arte, que eu amo, e o trabalho do cotidiano, assim, mais normal, tradicional, vamos dizer, foi mais ou menos nessa época do DJ. Porque nessa época eu trabalhava na Marítima Seguros, que é uma puta de uma multinacional fodida, e eu fiz um curso que eu entrei para esse trabalho, era um trabalho bom, e aí, um pouquinho antes dessa época do DJ, tipo, alguns meses antes, assim... Teve na época era o Spirit of London, não sei se vocês lembram. Tinha os Call Beats, e aí tinha os Porra. Eu comprei o ingresso, foi um dos primeiros, assim, festa. Tinha essa época aí 16 anos, mais ou menos. E aí eu fui pra Spirit of London e eu lembro que eu voltei, tipo, puta, mano. É isso que eu quero. Não voltei mais pro trabalho, assim, sabe? Tipo, abandonei. E o pessoal ligando, eu falei, sabe, foda-se, nem fui dar satisfação, nem nada. Foi bem assim, eu joguei pro alto e dali pra frente virei meio que DJ, que na sequência foi o aniversário do Vini. E aí essa ideia de DJ, tipo, é uma coisa que você tem que gostar, porque, tipo, no começo, não conheço ninguém, praticamente eu nunca morei, tipo, na favela, mas ao redor tudo periferia, a gente sempre foi muito humilde financeiramente. E esse meio de DJ, música eletrônica, sempre foi um meio de classe mais média alta. Porque os equipamentos são muito caros, né? Também. O curso é muito caro, tudo é muito caro, né, meu? É inacessível pro pessoal da periferia, assim. E para você tocar, você tem que conhecer as pessoas do meio. Total. E as pessoas do meio geralmente são pessoas de classe média alta e a gente não tem muito acesso na... E, mano, e isso é qualquer área, né? Você já percebeu? Tudo é contato, irmão. Tudo é contato. Às vezes tem alguém que tá lá em cima lá, que o cara, mano, acho que nunca ia ser visto se ele não tivesse um contato pra colocar ele lá em cima. Network, eu acho que tem tanta gente talentosa que não foi reconhecida ainda, né? Então eu acho que é essa questão do contato. Não, e essa ideia do contato é legal porque trazendo pro cotidiano hoje, tipo, dando uma leve desviada, eu trabalhando com audiovisual, também tô tocando como DJ. Pelos contatos que eu fiz, principalmente não só pelos amigos, mas pela minha parceira hoje, pela minha esposa, foi o que me conectou onde que eu tô hoje. Então, literalmente, o contato. Óbvio, eu tenho minha jornada, meu talento, minhas coisas,
Mas se você não tem um contato, você não entra. Então não adianta você ser o melhor assim, com uma puta de uma habilidade em uma certa... num nicho específico e não ter uma porta de entrada, porque você vai ser bom, mas tipo, ninguém vai te ver. Então o contato é primordial. É muito mais difícil, né? É a Porque tem ponte. muitos que conseguem mesmo sem contato. Sim, mas eles fazem o Mas contato reduz no mesmo a caminho. probabilidade. Isso né? é muito difícil. Sim, geralmente os que conseguem sem contatos, por exemplo, quando eu fui para fora do Brasil, aí a gente vai numa história meio maluca. É, Vamos não, aqui, mas vamos só ali. pra não perder a história. Você 15 anos, tal, legal, DJ. Tá. Aí você entrou pra moda como? Tá. São linkados, na verdade, mas assim, eu Porque você toquei tava como- tocando, aí alguém falou, caramba, você é muito bonito, vou tirar umas Não, fotos suas, não. mano. Assim, não. Assim, nessa época assim de DJ, quando eu ia no cabeleireiro, tinha um cabeleireiro específico que fazia uns trabalhos na Globo, aí falava, você podia ser modelo e tal. Isso acho que quase toda pessoa já ouviu, assim, não, vai na agência, só que é uma coisa meio, tipo, só fica ali, né? E a moda veio pra mim aos 22, mais ou menos. Essa parte de eu começar a DJ, assim, música, foi 16. Então, até chegar lá foram 6 anos. Nossa, Antes disso, que eu já da passei, hora. tipo, na parte de cinema, trabalhei atrás das câmeras e tudo mais. Mas o link que eu digo que tem é que eu virei modelo, na verdade, para poder financiar a minha paixão, que era a música. Aí você juntou uma arte com a outra e falou, mano, eu vou fazer o bagulho acontecer. E também foi muito bom porque quando eu cheguei fora, por eu ser modelo, Você foi pra fora pra tocar ou pra ser modelo? eu fui para fora para ser modelo, para viabilizar os números para poder ser DJ. Porque ser só DJ, principalmente aqui no Brasil, se você não tem contato e não toca e não tá crescendo, tipo, você não se sustenta. Então, o meu pensamento, nessa época, nesse meu termo, eu toquei por um tempo em várias festas, aí eu saí dessa linha de tocar nas festas, comecei a trabalhar de novo com trabalhos cotidianos. Na época, eu comecei a trabalhar com um trabalho específico que eu lembro, eu trabalhei... Minha mãe conseguiu para mim uma loja que vendia não materiais de construção, mas máquinas, tipo maquita, furadeira, esse tipo de Ferramentaria, coisa. Então, eu trabalhei com isso. Depois, eu trabalhei para Skin Cariol como repositor de mercado, tipo, pegava as bebidas e tal. Teve mais algum trabalho ou outro. E aí eu larguei e falei, não é isso que eu quero, eu preciso focar. Aí eu saí dessa parte, eu queria voltar para a parte artística, decidi que eu ia virar modelo, aí comecei a treinar, academia. Eu era tipo a pessoa que era assim, sabe, coxa branca, canela morena, uma sobrancelha, um pouquinho de cabelo aqui, marquinha de regata, de ficar na rua. Então não tinha como eu ser modelo. Tinha que criar eu esse entendi. perfil, né? Não Não existia. Eu olhava assim e falava, esquece. E assim, hoje eu posso dizer que praticamente qualquer pessoa pode ser modelo, até porque hoje o mercado da moda, principalmente a parte fashion, tem muita gente que tem tipo dente separado, que tem um look mais esquisito, porque é essa a ideia, tipo, tem modelo andrógeno. Mas enfim, voltando, o que eu fiz? Fui no cabeleireiro, fiz um cortezinho que combinava um pouquinho mais com o meu cabelo, já comecei a treinar em 3 meses, tipo, mudei o corpo assim, mas treinar focado assim, que tipo, eu fazia 1000 abdominais todo dia. Treinava todo dia, de segunda a sábado. E quando eu falo 1000, não estou exagerando, eu contava. Quando eu fazia pouco era 600. Tipo, meu treino era todo dia, mais ou menos 1800 abdominais, 1000 abdominais por dia. Mas o treino pesado, assim, principalmente na parte peitoral, né? Em 3 meses eu mudei o corpo. Tinha um amigo que morava fora, um colega que eu conheci numa escola, o Zaidan. Salve, Zaidan. Foi primordial também. Aqui, ó. Salve, Zaidan. Ele foi foda, assim, porque ele já era modelo, ele já estava nessa carreira internacional. E quando eu falei, eu quero ser modelo, eu não queria ser para ficar aqui, eu queria para viajar. Tanto para eu aprender o inglês, me conectar, fazer grana e voltar para música. Então, essa é a conexão da música e da moda. Porque a moda me inspirou a, tipo, eu preciso sair daqui e ir para fora do Brasil para voltar a fazer o que eu amo, porque eu não estava vendo isso aqui no Brasil mais. E aí foi onde eu fiz essa conexão. Nesse meio termo, mais ou menos, quando eu fui para fora, eu tinha mais ou menos 22 anos. Então foi quando eu descobri que a minha ex-namorada da época, fazia uns 2, 3 meses que nós não estávamos mais juntos, que ela estava grávida. Então, junto com tudo que eu já tinha planejado, já estava com passagem comprada, já estava com visto, passaporte, tudo certo. Isso, eu iria viajar no final de outubro. No começo de outubro, ela veio me falar que estava grávida. E aí foi, tipo, um baque. Mas, graças a Deus, tipo, nesse tempo eu já tinha um pouco de estabilidade emocional em termos de não se desesperar.
Isso é uma coisa que acho que eu meio que, depois dos 16, assim, sempre meio que tive comigo. Então eu não fiquei tão desesperado assim e falei para ela, meu, vamos entender se tudo é meu, não é, porque fazia 3 meses que a gente já estava fora. Se for meu, pode ficar tranquila que o que eu tiver que fazer eu vou fazer, mas eu não vou cancelar a minha viagem, os meus planos, porque a gente, primeiro, eu já não pensava mais em voltar, eu não ia voltar também só por conta do filho. Então fiz a viagem, aí ele nasceu aqui. Depois que ele nasceu, eu voltei para conhecer, tanto é que quando ele nasceu minha cara. E aí, tipo, falei, puta, Tem nem que falar. tem nem o que Teria que falar. falar. Aí quando eu voltei, a primeira coisa é fazer as paradas com o advogado para definir tudo certinho, como é que funciona, até porque eu não estava morando no Brasil. Aí tinha que fazer uma carta específica para minha mãe poder responder por mim enquanto eu não tô, definir as paradas de pensão e tudo, acertar tipo o tempo que eu fiquei fora, enfim. Organizamos e legalizamos tudo, fiquei aqui uns 3 meses com ele para aproveitar ele, voltei para fora. E aí nesse tempo eu morei fora durante 5 anos e meio, e aí eu tentava ao máximo voltar. Mas eu voltava a cada 1 ano e pouquinho para Você poder já estava passar. atuando como modelo. Já, eu fora. cheguei na moda. Aí, conectando essa ideia do Zaidan, porque ele foi primordial, quando eu fui para fora, primeiro que, tipo, vou para fora, numa ideia de quem mora numa zona mais humilde, que a gente não tem grana, não tem como você ir para fora. Primeiro, passagem é cara, você não fala inglês, ninguém fala português, é tipo, é um sonho, vamos dizer assim, longe. Para eu poder ir para fora, a minha mãe fez um acordo com o patrão dela, pegou o fundo, comprou minha passagem. E aí eu fui para lá, eu lembro na época que com $200 no bolso, uma coisa assim, sem falar inglês e tal. E desses 200 eu gastei tipo 100 para comprar roupa, porque eu andava de skate, então minhas roupas eram tudo largadas, não dava para ir para os castings e tal. E aí eu fiquei na casa do Zaidan durante um mês e meio, 2 meses, até conseguir agência, porque quando você pega agência, eles te dão um apartamento, a gente chama pocket money, que é tipo um saláriozinho, que aí você paga seu táxi, suas despesas. E dali começou, que eu comecei a morar junto, aí tive que aprender o inglês. Logo na sequência eu comecei a namorar uma filipina, que foi muito bom porque ela era uma filipina meio americana, estudou nos Estados Unidos, então ela tinha um inglês muito bom. E por eu namorar uma pessoa que fala inglês fluente, eu falava com ela por mensagem o tempo todo. Falava assim, né? No começo tentava falar porque não saía muita coisa. Mas isso foi muito bom porque eu cheguei final de outubro, comecei a namorar... Como colocar? Comecei de novembro. Comecei a namorar em dezembro. E então, dezembro para janeiro. Mas isso, tipo, em dezembro eu já tive meio que um casinho com uma outra filipina, que depois, lá na frente, ela voltou. Vou contar essa história. Mas essa desse casinho, como foi meio... Porque eu sempre também fui muito romântico, muito de se apaixonar, assim. Eu nunca fui muito de ficar solteiro. E aí, essa primeira que eu conheci, ela, a gente conversava muito. E ela também tinha essa parada americanizada, então eu já estava meio que praticando. Essa segunda que virou minha namorada, primeira, a gente também só falava no telefone o tempo todo. Então, quando eu cheguei em novembro, meados de dezembro, assim, depois de um mês e meio, meio que virou uma chavinha, assim, de inglês que eu comecei a entender. Eu não tinha muito vocabulário, porque era pouco tempo, mas eu conseguia entender, tipo, muito do que as pessoas falavam e já meio que me virava. Então, depois de 3 meses, eu já falava o inglês, assim, sabe? Então, foi meio que rápido para mim. Eu também me dediquei em termos de estudar, de assistir muita série em inglês, só em inglês. Mas essa ideia de ter uma parceira que fala fluente e bem te corrigindo o tempo todo, puta, ajudou pra caralho. Então, em 3 meses, eu falava inglês bom, assim, para se comunicar, não precisava... Tanto é que, novembro, em março, mais ou menos do próximo ano, né? Eu fechei um contrato com a Índia. Isso foi com a Índia. E quem fechou fui eu. Na verdade, assim, eu tive um pouco de intermediação de a gente chama de Mother Agency, que é a agência mãe. Que é tipo um empresário seu que fecha com as agências do mundo. Eu tive um pouco da ajuda dele, assim, mas quando ele entrou, eu já estava na negociação, já estava, tipo, sabe, ele me ajudou, mas eu fiz muito das paradas sozinho. E aí cheguei na Índia, 3 meses de inglês, 3 para 4 meses, já dava uns 4 meses, eu acho. E, cara, desenrolava, ia pros casting, então, assim,
eu aprendi o inglês bem rápido. E eu sempre também me foquei muito em estudar. Eu gostava de... Teve um momento que eu peguei amor pelo inglês. Isso me ajudou em questão de que, tipo, eu assistia certas séries e eu gostava de tipo, assistia e falava, puta, da hora essa frase, né? Aí eu voltava, ouvia a frase que o cara falou e ficava tentando falar na mesma entonação, tipo... Pegar o sotaque, né? Os THs. E aí até da minha namorada foi legal, porque ela me passou um trava-língua que eu não esqueço até hoje, que o trava-língua é assim: The thought of them thinking about Thursday killed Thomas. Então é o do TH, que é o que nós brasileiros temos mais dificuldade. Em vez de falar o pessoal troca pelo F. Então fala think, e não é o correto. Então, tipo, puta, ela me ajudou pra caralho. Desculpa o palavrão, não sei se pode falar palavrão. Falo meio que bastante. Fica à vontade, irmão. Ainda bem que eu não falei nenhum. O primeiro. Limpeza, tá suave. Aqui está em casa, irmão, não tem jeito. Depois a gente faz um pip, depois tá suave. Mas, voltando aí pra história na cronologia. Essa menina caiu na sua vida como um anjo, né? Como um anjo. Na verdade, assim, todas as namoradas que eu tive. Todas as mulheres que passaram na minha vida foram anjos. Não só as mulheres, mas acho que meus amigos, as pessoas, meus colegas, todas as pessoas. E hoje, na minha interpretação, o anjo da guarda, que todo mundo chama, eles estão aqui. Por exemplo, você pode ser um anjo para mim, você e vice-versa. E são de alguma forma, assim, porque, por exemplo, o Zaidan, eu mal conheci ele era um colega, não era um amigo. E fez tudo isso por mim, conheci a família e tudo mais, e foi uma puta de uma parada. Essa namorada primeira foi um anjo, porque aprendi o inglês. Teve momentos em Filipinas mais pra frente, assim, que eu tive pessoas que eu nem conhecia, assim, que me conectei e vira, tipo, um amigo, assim, muito forte, e de me ajudar tanto financeiramente como com conexão com o trabalho. Teve momentos, assim, um específico que vem na minha cabeça agora, que teve um momento na Ásia, eu tinha uma conta num banco lá específico, como se fosse um Bradesco daqui, e apareceu na minha conta, tipo, 50 mil pesos. E eu não sei de onde... Isso aí dá, tipo, em reais hoje, deve dar uns 5 mil reais, mais ou menos. Não sei de onde veio, apareceu, eu também não reclamei, eu usei, obviamente. E, tipo, pra mim foi algum presente que alguém deu. Caiu do nada? Caiu do nada. Caraca. E ninguém veio atrás. Ninguém veio atrás. Ninguém falou nada. E aí... Você também não ia chegar no cara, no gerente do banco e falar assim, ô irmão, caiu 5 mil na minha conta. O que eu faço? Aí o cara, deposita nessa. É a dele, tá ligado? Cara, assim, na minha interpretação, acho que tem várias formas de interpretar. E a vida, pra mim, ela é muito particular. Não adianta você falar assim, isso é dessa forma, isso é daquilo, isso é certo e errado. Eu acho que tirando, tipo assim, se eu te desrespeitar, dar um tapa na sua cara, que óbvio que é uma falta de respeito, a grande maioria das coisas que acontecem são formas de interpretação. Eu posso interpretar que colocar esse copo aqui tá errado, mas para você o certo pode ser aqui. E não tem certo e errado, é só a forma de interpretar e a minha. E esse é uma delas, assim. A minha forma de interpretar esse tipo de coisa é assim, eu nunca fiz coisas de errado, em termos de tipo, eu nunca tentei fazer mal para ninguém na minha vida inteira. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho, assim, de por isso falar. é um cara abençoado, né? Considero que eu sou abençoado, mas não seria, acho que necessariamente de abençoado, mas acho que é tipo vem de dentro, assim, de tipo, eu não consigo, sabe? Se você vir me fuder de todas as formas, eu vou ficar com raiva no momento, sou ser humano e tudo mais, mas vai passar e eu não consigo tá tudo bem. fazer mal de volta. Se vingar, sabe? né, irmão? Então, na minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente, eu nunca desejei o mal pra ninguém, assim, de querer, de tentar fazer alguma coisa. Então, quando aconteciam essas coisas, puta, caiu esse dinheiro, puta, veio uma parada específica que você olhando pela analogia de sociedade, de como a gente vive, é uma coisa que, tipo, puta, não tem como acontecer isso é errado. Pra mim, era porque foi pra ser pra mim por conta de quem eu sou. Então, eu mereci aquilo, sabe? E até me veio uma coisa na cabeça aqui que... Não sei se foi você que me falou. Não lembro se foi você que a gente tem que aprender a tipo, aceitar as ajudas que vêm na vida. Não sei se foi você que me falou isso. Ou foi você? Não lembro agora. Mas eu não lembro quem que me falou isso e que dali eu comecei... não faz muito tempo, foi meio que nessa ideia do afinamento, talvez 1 ou 2 aninhos antes. E de ser mais humilde, ser menos... Acho que foi quando
rolou até aquela questão da mesa de som e da câmera. Essa ideia de, eu acho que é isso de ficar mesmo. sem jeito. Pô, caramba. Já que ele grifou, eu vou até trazer essa da mesa. Eu vou trazer 2 ainda, que são 2 coisas bem especiais, se eu esquecer, vocês me lembram. Uma da câmera e uma da mesa. A da mesa primeiro, que aconteceu primeiro, depois da câmera. A da mesa foi o quê? Depois que eu voltei pro Brasil, eu fiquei um tempo, tive depressão. Foi depois que você conheceu a Fê, né? Foi, eu já tava com a Fê. As pessoas eu conheci através da Fê, na verdade. E esses são amigos da minha esposa, do círculo de amigos dele. E é um pessoal mais velho, então já estão estabilizados, tem uma condição de vida financeira totalmente diferente da que eu sempre tive. E a gente estava numa festa específica, tinha meio que acabado de conhecer eles, assim. Fui em algumas festas dele, after, assim, na casa, assim, intimistas. Me receberam de braços abertos. E uma dessas pessoas, que é a Veledona, e o Nelsinho, que são um casal, na verdade, tipo, eu conheci eles através do pessoal da casa, não tinha tanta intimidade com eles, conectei primeiramente com o pessoal da casa, e eles eu conheci, mas a gente não tinha essa conexão assim profunda, tipo, nos vimos 1 ou 2 vezes. E aí nessa festa, meio que, não sei como chegou no ouvido deles que eu era DJ, tava voltando, blá, blá, blá. E eles falaram, por que você precisa para voltar? Tipo, é uma controladora dessas, e essa controladora na época era top, na época, tipo, custava 10 pau. Vamos fazer o seguinte, quando a gente sair daqui da festa, na segunda-feira, você fala com o Nelsinho, ele vai lá e vai pegar uma para você e não precisa se preocupar. Quando você estiver tocando, estiver famoso, estiver ganhando grana com a música, a gente vê como é que você faz para pagar de volta e fica tranquilo. Esquece que não vai ser um peso para nós. Mas o que era? O que a gente usa no afinamento do ser hoje para fazer a música. Controladora. Caralho, você ganhou? Ganhei assim, né? É o que eu falo que são esses anjos da guarda na Terra. Sim. que eu acredito que quando você não tem esse caminho da espiritualidade, de ter consciência disso, passa batido. Tipo, você vive uma vida de 80 anos, a média de uma vida de um ser humano, morre e não conseguiu ver nenhum desses anjos que você teve. Pode ter sido com uma coisa grande como essa para mim, que foi o mundo no momento, mas pode ser uma coisa pequena, de ser sei lá, um suco ou 5 reais que você não tinha para pagar uma passagem. Então tem vários desse. A gente só não tá consciente para poder ver tudo isso acontecer, né? Às vezes um sorriso, um abraço, tipo, uma palavra no meio do dia que você tá Exatamente. balançado, já te traz de volta. Você fala, putz, caramba, por que eu tô reclamando, né? Tipo, Faz toda a esses, diferença, pra mim, né? são os anjos. É por isso que eu falo com essa questão de trabalhar muito com a gratidão, né? Com aquilo que a gente tem. Porque às vezes a gente tem até saúde demais, assim, e a gente não sabe valorizar, né? A gente tá sempre se apegando àqueles pequenos detalhes, pequenininho, que vai te incomodando e vai deixando você de viver o seu verdadeiro ser, né? A sua vida em si, né? eu acho legal aquela do livro do Milagre da Manhã lá, né? Que desde que eu li... Inclusive eu essa comprei ele prática. depois de ver o podcast de vocês. Pegou? Inclusive De manhã. chegou... não. Ou hoje ou foi ontem que chegou, eu acabei não vendo, mas eu comprei. Legal. Vou começar a ler também. E o outro também que o Kilo falou lá, o Poder do Hábito. Poder do hábito. Então já aproveita e já emenda um mais esperto que o diabo aí. Esse eu já li umas 15 vezes. Nossa, olha aí. Esse livro é E o sensacional. Poder do Agora, você leu? Ainda não, é um outro que eu tenho que ler. Foi do Agora ou do Hábito que você... Eu vi o Poder do Hábito e o Poder do Agora eu comecei a ler, mas eu não terminei. Ah, tá. Eu li até o meio ele. É porque ele é bem, bem profundo, né? É um ensinamento espiritual bem forte. E você pega... E o Poder do Agora, você tem que ler, voltar, reler, pensar, ficar... Não é um livro que você vai ler e... Não, ele é livro de cabeceira também, que você pode ir revendo. E ele tem uma sequência, né? Legal, tipo, o Poder do Agora, praticando o Poder do Agora, depois tem o Poder do Silêncio e depois Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Você leu todos? Sim. Inclusive o último Tô afinamento... falando que esse cara... O último afinamento... Quem assistiu o último vídeo aí viu que o Diogo Mas o último afinamento que a gente fez teve base com... Fala aí que você leu em cima de uma pedra de ponta Despertar a cabeça, não foi? consciência. Quê? Você foi lá pra Manaus, subiu em cima de uma pedra e leu esses 4 livros de ponta cabeça, não foi? Foi. Na chuva, né? Na chuva, isso. De olhos fechados. Bravo, De olhos fechados. Em jejum. Essa parada do livro, legal de vocês terem tocado também, porque livro pra mim acho que é uma coisa super, super foda que tá meio que desvalorizado, vamos dizer, né,
tecnologia, hoje a gente vê muita É coisa. nada, de irmão. O vídeo. negócio voltou. Eu acho que veio o celular, deu aquela caída, e aí a galera pegou. E aí hoje, por causa. Assim, porque hoje a gente bate no Instagram, né? Do Hoje é quanto curso, é isso, é indicação, aquilo, não sei o que, não sei o desenvolvimento, que. E aí é muita gente best-seller. Aí voltou essa coisa do livro de novo. Então, Deu até mas da voltou Saraiva, né? mas Aquela voltou no que digital, voltou, né? Não. No digital, porque, tipo, no físico você pode ver que as livrarias estão fechando. Não, as porque livrarias estão... porque a Amazon não tá entregando. Também, verdade, verdade. Porque as vendas tá lá em cima. Não, e outra, pra você ter noção. Você não vai mais na livraria, você compra na internet e chega em casa. E outra, tem várias livrarias novas abrindo e com espaços legais e tudo mais, Com trazendo outra vários proposta, livros. mais boutique, assim, também, né? Tá, outra proposta. Isso, Café, e tá muito, e tá muito legal. Então, eu acho que o livro ele voltou a subir de novo. E todo mundo achou que ia cair, porque lembra que veio o celular, veio isso, aí o sebo, tudo já foi meio que caindo, fechando e tal. E aí voltou, assim, a internet ajudou o livro a voltar. Então ficou bem legal. O legal do livro assim, impresso mesmo é fazer as marcações, né? Ah, mano, eu não consigo. Livro pra mim tem que ser. Que eu acho muito legal, porque eu tô lendo o livro, aí eu tô marcando legal ele, também. no outro dia eu pego, aí tá marcado aqui pra começar daqui. O que eu faço? Eu volto 3 páginas, vejo minhas últimas marcações, bato o olho rapidinho, já faz volta tudo que eu É isso já aí. relembro da história e eu começo de onde eu parei. E eu Então, só, tipo, meu, é ótimo. e eu só ótimo. comecei a marcar os livros porque a gente trocou aquela ideia lá. Eu te mandei um resumo Mandou do um cursinho, mandou né? um print do seu cursinho bloco que eu de fiz notas lá. anotações, Um cursinho sobre por que ler e marcar essa ideia livros, da como fazer. marcação, eu faço, mas na verdade por um outro motivo. Tipo, eu leio o livro inteiro e aí vou grifando, tipo, trechos específicos. Tanto é que eu comecei a fazer isso, sabe, já leu em português Pense e Enriqueça, Napoleão Hill. do Napoleão Hill também. Eu li primeiro ele, depois o Mais Perto que o Diabo. Esse do Napoleão Hill, pra não exagerar, assim, eu já li umas 20 vezes. Porque eu fiquei, tipo, durante, sei lá, um ano, eu terminei, aí depois eu li ele e fiz essa marcação com o marca-texto, tipo, de... Pegava os trechos que eu falava, puta, esse aqui é foda. E aí que eu fiz? Eu comecei a só reler esses trechos. Porque aí você corta, tipo, a parte... Mas o cara foi por ali, blá, 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 e aí você pega o que você precisa. Você não, porque como você já sabe a história, você não precisa desses detalhezinhos. E aí o Think and Grow, Pense e Enriqueça, que para mim é uma bíblia. E o Mais Esperto que o Diabo veio para mim através do Rapaz da Câmera, que é outra história que eu vou falar depois também. E foi num momento assim... Na verdade, assim, minha vida, ela é assim, não sei se é de vocês, mas tipo, tem uma puta reviravolta, problema, sei lá, vários obstáculos, e depois vem, tipo, você passa e pum, e vem uma recompensa. Então, uma coisa que eu tenho comigo mesmo também, que é até um pouco da parte do estoicismo que a gente estava falando no carro, é de tipo, quando tá muito, muito ruim, no momento que você tá meio afogado ali, no meio de tudo isso, eu sempre consigo, no momento específico, parar e pensar, puta, mano, daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito foda. Porque é como sempre foi e sempre acontece. E é difícil porque muitas das vezes, eu acredito que a maioria das pessoas que não tem conhecimento de estoicismo, que eu recomendo para todo mundo se aprofundar no estoicismo, acaba se perdendo nessa bola de neve, sei lá, tipo, puta, bati o carro e aí fui roubado e perdi o trabalho e, puta, não consegui pagar o aluguel, perdi a casa, voltei para casa da minha mãe, acontece tudo junto. Se você não tiver cabeça nesse momento para entender que são testes, vamos dizer assim, e dali vai vir uma coisa melhor, vai para baixo. Nossa, eu lembrei de uma reportagem que eu vi de um empresário, isso foi em setembro que eu estava vendo até, que estava fazendo uma retrospectiva referente ao 11 de setembro, né, ataque às Torres Gêmeas, e aí pegou um cara dono de uma empresa e quis ouvir a história de todos os sobreviventes daquele dia da empresa dele. Que a empresa dele é sede, ficava lá, 2, 3 andares. Um filme, um documentário? Então, eu vi um resumo, na verdade, não foi documentário. Aí o cara aí começa a contar as histórias. Porque meu nome é tal, eu sobrevivi porque eu perdi o ônibus. Eu sobrevivi porque uma pomba cagou na minha blusa e aí eu tive que voltar para trocar. Porque eu bati o carro. Eu porque não sei o quê. Foram as pessoas que não conseguiram chegar no trabalho no horário daquele dia. Onde você viu isso? Eu não lembro, foi em setembro. Então, eu tô lembrando da história que marcou. Tem um documentário assim, acho que na verdade é sobre a parte advocacia, sei lá como é que se fala, de como que pagaram indenizações para essas pessoas, o do filme. Mas esse ponto que você tá falando, eu vi essas últimas semanas, eu acho, no Instagram, tem uma dessas páginas que tipo mostra tipo curiosidades, essas coisas, colocou exatamente essas paradas que você tá falando.
Tipo, Sim. não sei se são os mesmos, mas tipo, esses pontos por que sobreviveram. Sim. E do caramba. As coisas É, ruins, né, que aconteceram. Então, né? aí tem um resuminho, assim, uma frase bem legal que fala assim, pô, a gente, sempre aconteceu alguma coisa meio estranha que você agradece, porque pode ser... Um livramento. algum- E eu venho trazendo isso daí bastante, que nem quando roubaram... Legal essa ideia também, porque eu trago isso também. Quando de roubaram o agradecer. farol da minha também, moto, lembra? Quando alguém fala alguma coisa pra mim, aconteceu não sei o quê. Eu falo assim, isso foi eu sempre falo que é um livramento. Lembra quando roubaram o farol É da um minha livramento, moto? irmão. Aham. Cortaram o farol e o painel, né? Aham. Aí quando eu saí de casa aquele dia, na época eu tava namorando com a Carol, saí de casa com ela assim, me veio uma sensação estranha, assim, sabe? E a moto forte, assim, me veio um negócio assim, sabe? Pô, caramba, não sabia o que era, mas no fundo eu senti, falou, será que vai acontecer alguma coisa? Falei, nossa, vou até andar com mais cuidado. Mas antes de ir pra onde a gente ia, que era longe, eu tive que parar no banco, que era 2 quarteirões de casa. Parei na porta do banco, roubaram o farol e o painel. Aí eu não consegui sair mais com a moto, não saímos pro nosso compromisso. Aí eu dei risada, falei, tá tudo certo, aconteceu, acho que foi um livramento mesmo. Então, aceitar essas coisas que acontecem, transformar, tanto que tudo se resolveu rapidinho depois, tipo, até uma parte, eu sei como que é as coisas, né? O guincho que levou minha moto, derrubou minha moto no guincho, aí que zoou umas peças pouquinho, mas pelo relatório eles pagaram o valor das peças originais, que ajudou a pagar parte do que me roubaram. Nossa, Né? se cobriu. Tipo, e foi por uma que eu tava grato ali. E caiu, derrubou, nem reclamei com o cara, mas tudo certo. Não, vamos anotar aqui, vamos mandar foto, vamos resolver. Falei, tá bom, mandaram o relatório lá, você quer que troca ou você quer o dinheiro? Falei, manda o dinheiro. Que aí eu não troquei as pecinhas, né? Que dava pra continuar com elas, me ajudou a trocar. Que legal. Enfim, foi só pra dar um gancho aí referente a agradecer. Isso foi muito engraçado, porque esse negócio de sentir aconteceu comigo. Eu saí daqui, eu tava morando aqui do lado aqui, eu saí, na hora que eu passei de frente à faculdade aqui da Unixul, eu tava no Civic ainda. Eu tava descendo pro Civic assim, ó. Aí veio um negócio assim, ó. Vão bater no teu carro. Juro por Deus, irmão, eu senti isso. Aí eu fui trampar, pum, Zona Norte. Cheguei lá na Zona Norte, lá perto do Curuvi, estacionei o carro aqui assim, ó. Aí estacionei o carro aqui. Aí tô aqui na porta do plantão lá, tal, trocando ideia, tal, não sei o que lá. Aí do nada vem um caminhão, o caminhão vem, estaciona aqui, aí o cara para aqui, o número tá aqui, ó. Aí o cara começa a fazer assim, ó. Pi, pi, e olhando pra cá pra ver se ele conseguia enxergar o número, pra ver se era o lugar que ele ia. Aí ele pi, 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 pum, na frente do meu carro. 22 toneladas. Eu falei, mano, brincadeira. Na hora que o cara desceu do carro, eu falei assim, mano, se eu te falar que hoje eu saí de casa e eu senti que alguém ia bater no meu carro, ele vira essa boca pra lá, e não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que. Mas essa batidinha pode ter te livrado de uma batidona. Alguma coisa, mas isso que você falou de sentir, irmão. Esse negócio de sentir é muito forte. Intuitivo, quando você sente alguma coisa, tenta Uma coisa que eu sempre fiz respeitar, também entendeu? foi, ainda mais quando eu tava morando na Zona Leste, moto maior também, né, pessoal, né? Pô. Aí eu sempre também, assim, sair de casa, eu, tipo, dar uma respirada, por que caminho que eu vou? Porque, tipo, tenho que ir trabalhar na Vila Olímpia. Então eu poderia descer a rua de casa e pegar a avenida, poderia descer e pegar a Amelo, poderia ir pela Vila do Qualquer Estado. lugar. Eu sentia, hoje eu vou por aqui. Tinha vez que, do nada, assim, nossa, vai pelo outro ali. Eu sempre respeitei esse sentir aí, cara. Depois que me roubaram a primeira vez, eu fiquei mais nesse... Te roubaram? Não, quando eu comprei a Z, a Kawasaki. Eu comprei, fiquei 15 dias com ela, me roubaram. E assim, eu comprei ela, 15 dias, fiquei fazendo seguro. No dia que ficou vigente o seguro, saí com ela na rua e me roubaram. Caramba, irmão. No dia, assim, ó. É que acho que não era pra você... 3 quarteirões de casa. Ah. Não era pra ficar com a moto. Não era pra você ficar Aí com eu fui lá e comprei uma TR4, já que eu não pegar a estrada entre 200 por hora, eu peguei uma TR4 e fui pro barro. Tudo certo, tudo certo. De sentir foi legal também de se trazer, porque conecta bastante com uma parada do ponto de quando eu fiz a transição de fora para voltar pro Brasil, que foi da depressão. É verdade, né? Você entrou em depressão. Qual que foi a... Como é que foi esse sentido de você, tipo, entrar em depressão? Por quê? Chegou no momento da sua vida que você falou... Tô com... Sei lá... cheguei num lugar e tô em depressão ou aconteceu alguma coisa. Qual que foi? Eu acho que foi um pouco dos dois, assim. Mas o gatilho mesmo foi... Eu sempre, depois dos 16, que eu descobri a parte do DJ e tal... Eu era igual um cavalo, assim. Era só isso. Então, não importa o que eu fazia, eu sabia que eu ia foco pra ali. total. Na verdade, não era nem foco, porque eu sou bem disciplinado.
Mas é de tipo visão. Eu quero isso, é isso que eu vou ser e Acabou. esquece o Propósito, resto. né? Só que aí, tipo, eu nunca tive foco em termos de disciplina e tal. Então, tipo, fui muito assim, sabe? Mas era aquilo que eu queria. Então, tipo, quando eu cheguei em Filipinas, teve um momento que eu cheguei na moda, né? Depois de 1 ano e pouco, eu fiz uma grana, comprei, tipo, notebook, uns monitores para fazer música e tal. Mas eu tocava mais ou menos e era mais a moda mesmo que eu tava fazendo. Aí teve um momento específico, depois dessa namorada, que foi essa primeira, minha segunda, né? Porque teve o primeiro casinho que eu falei que ia voltar, e essa segunda. Essa primeira que voltou, quando voltou, tipo, a gente conectou e, tipo, foi meio que a primeira vez na minha vida que eu falei, meu, quer saber? Tipo, que você se entrega, assim, sabe? Então a gente viu uma parada bem legal de conexão, até de parte espiritual, que ela tinha um lugar específico que eu frequentei e eu tinha algumas sessões que eram bem legais, depois a gente fala disso também. E através dela eu descobri, a gente fez uma parada de regressão, que eu descobri que nós tínhamos nos conhecido em Atlântida, há tipo 10 mil anos atrás. E aí dali eu entendi um pouco da minha trajetória espiritual de milenar, vamos assim dizer. E acredito que provavelmente a maioria das pessoas que você cruza, assim, principalmente esses anjos, por exemplo, minha esposa hoje, que está na minha vida, são pessoas que você já cruzou, almas, seres, né, em algum outro momento. E você fez esse processo e você antes já acreditava nessa questão de regressão, de contar alguma coisa? Ou foi ali que com você sentiu, falou, putz, senti que é verdade? Eu já tinha uma semente, mas não tinha tipo uma crença, tipo, eu não tinha um lado, vamos assim dizer, porque eu venho do catolicismo, fui crismado, fiz tudo ali. Até quando o Felipe falou, eu lembro da ordem de pré-catequese, catequese, perseverança, pré-crisma, crisma. Eu vi depois o nosso, tudo errado. Primeiro tal, os caras manjam muito, tudo Qual que errado. é mesmo? E aí era essa cronologia, vamos dizer, né? Depois dos 15, que você se crisma, aí você pode começar a estudar para ser catequista. Aí dali eu não quis. E logo depois, na sequência, perto dessa... meio que nesse momento aí de que eu conheci a parte do DJ e tal, o Chuck, sabe o Chuck? Sim. Salve Chuck também. O Chuck fazia uns jobs também de cinema. Também, Fez assim, com a né? gente de cinema depois também. E o Chuck é uma pessoa que eu admiro muito, super inteligente. Mas o Chuck, nessa época, ele me cutucou, ele me apresentou o Zeitgeist. Não sei se já assistiram o Zeitgeist. Eu assisti. Então Foi foi você que me indicou o Zeitgeist? Talvez foi. Foi o meu primeiro pontinho, vamos dizer, de despertar mais consciente. Eu acho que começou ali. Então eu tinha mais ou menos uns 16. É meio forte, assim, bem... Meio forte? Contraditório esse Zeitgeist. Fortíssimo, na Tem verdade. vários. Tem um que ele fala sobre a criação do dinheiro e tem um que ele fala sobre Cristo, Religião. assim, como foi criado Cristo. Aí ele faz assimilação a data de 25 de dezembro em vários tipos de religiões e é um solstício de verão, que é quando o sol tá máscara. É uma parada assim que diz que uma representação que foi criada. Dá um Bem bug, profundo. assim. Em resumo, ele conecta, Tipo por o livro de exemplo... Enoch, né? eu não cheguei a ler. de frente para trás. Mas essa parada do Zeitgeist, Traz pra frente. essa parte religiosa, ele conecta, por exemplo, a história de... Eu não vou me lembrar agora os nomes específicos dos deuses, mas, por exemplo, Cristo com Krishna, com Mitra, com alguns deuses... De várias fases de da várias humanidade. fases, que são a mesma história. Tipo, nasceu no mesmo dia, teve o mesmo Os três percurso, reis, só muda o nome. né? Tô lembrando. Os três reis, que eram as três estrelas. Aí, tipo, só muda a doutrina, ou não sei como quer chamar, religião, enfim. Só que hoje, eu vendo de fora, naquela época me tirou dessa parte catolicismo. Então não é isso. Aí eu comecei a explorar outras coisas. Mas hoje, olhando assim, eu acho muito interessante, mas é legal você ver com um ponto mais neutro. Então, tipo, tem muita verdade ali, mas vendo de um outro ponto espiritual também, porque eu acredito em Jesus Cristo e não desacredito de todos os outros deuses. Eu acredito que, tipo, tem seres que têm sei lá, uma iluminação maior, como Cristo, como, por exemplo, eu não estudei muito, mas Krishna ou Mitra, ou o que quer que seja o nome. Se eles estão Buda, se eles apareceram na história e estão até hoje, foi porque eles atingiram um estado que nós não temos entendimento para entender esse estado. Consciência. E eu acredito neles num geral. Mas também entendi essa parte mais superficial de, tipo, meio que... como que eu diria assim, tipo... sujar um pouco a parte da religião, da igreja e tal, porque a igreja também tem um passado meio sujo de como começou as pessoas. Enfim,
Muita coisa, né? Mas é legal que esse documentário toca em vários pontos, como por exemplo das Torres Gêmeas, que segundo eles foi meio que um ritual, assim, onde que... Foi proposital. Foi proposital. Isso é uma coisa que eu acredito Não até hoje. proposital pelos terroristas, proposital pelo próprio governo americano. Governo e tal, que é um puta de um tópico que dá pra ir horas também. Mas em suma eu acredito um pouco nisso. Mas voltando pro Despertar, né? Foi meio que a sementinha, vamos dizer, ali, veio dali. Óbvio que eu já não tava me sentindo, tipo, puta, igreja. Eu não ia mais pra igreja, não me sentia bem. E aí ele foi o primeiro, e aí veio junto as raves, e veio dentro disso várias coisas como, tipo, bebida, droga, experimentar maconha, tipo, aquela fase do jovem. Meu começo foi nos 16. E foi muito intenso, mas graças a Deus eu nunca fui nesse ponto, assim, vamos colocar no geral de coisas... Não sei se a bebida... São vícios, né? A bebida, não? Sim. Vícios, né? Eu digo em geral. Seriam vícios, vamos dizer, mas nunca foram vícios pra mim. Eu tive a fase de, tipo, experimentar, mergulhei bastante nessa fase aí da adolescência, mas graças a Deus eu nunca tive essa de, tipo, puta, não consigo sair. Parava e depois usava. Não é vício, mas é uma válvula de escape. Muito intensa. Você vai por muita euforia. Muita euforia. Você tipo, sobe muito por coisas artificiais e depois quando você volta pra realidade, como vai dando choque, né? Você não quer mais estar na vida cotidiana, você tem que trabalhar, levantar cedo, fazer essas coisas. Você não quer muito mais legal ali, bebendo com a galera, mulher e tal. Exatamente. Aí, quando a gente é mais novo, a gente se entrega um pouco pra esse lado e acaba tendo esses probleminhas aí. E dali, um dos pontos... Desses pontos, assim, como esses que foram cruciais de despertar, vamos dizer, eu vou colocar esse. Aí depois de um tempo, quando eu já estava em Filipinas, eu já estava meio que começando a estudar alguma coisa de meditação, mas por conta própria. Teve um brother também que chama Rafael, super brother também, salve Rafael. Salve, Rafael. Ele é do Sul, e aí eu conheci lá em Filipinas, em Manila, e ele me apresentou algumas coisas, mas uma das que mais me tocou, assim, foi um que chama Spirit Science. Em português, Spirit Science, e é um canal que é um bonequinho que o cara fez, um cartoon, e ele fala, tipo, sobre vários assuntos espirituais, fala de Atlântida, fala de coisas religiosas, e, tipo, ali eu li um pouco sobre Atlântida, não sei porquê, mas já me tocava. E o legal é que quando eu tava meio que estudando isso, foi essa época da ideia que eu fiz com essa ex-namorada, essa regressão. E, tipo, ninguém sabia, nem ela sabia, porque era muito novo pra mim. Eu tinha acabado de ver umas coisas de Atlântida e me tocou. E aí, na sequência, a gente foi nessa parada dessa moça, que ela tinha uns cristais e tal. E aí, a gente fez essa parada. E, tipo, deu essa parada de Atlântida. Eu falei, mano, como que ela sabe disso? Tipo, se ela... Eu sempre fui muito cético nesse quesito. Tipo, às vezes, sei lá, uma cartomante vai lá e descobre uma coisa e puxa, então, sabe? o que te fez acreditar foi, tipo, essa sincronicidade de fatos. Até hoje eu tenho esse ceticismo de, tipo, por mais que tenha prova ali na sua cara, você ainda fica meio, peraí, será que é verdade? Mas foi, tipo, uma prova muito... E me tocou, falei, poxa, meu, justamente o que tá me tocando, que eu tô estudando. E aí comecei a ir um pouco mais atrás disso. E aí, esse ponto aí de mergulhar nessa parte espiritual foi bem crucial também. Aí eu devia ter já uns 24, 25 anos, por aí, já estava um tempinho na Ásia. E aí, tipo, foi uma época também que eu vivi muito lendo, estudando. Foi onde que eu comecei a ler Mais perto que o diabo. Não, esse daí foi aqui no Brasil. Quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece. Quem pensa enriquece, isso mesmo. E aí ele virou meio com a Bíblia que eu levava para tudo. Tanto é que eu já comprei de capa dura para adorar e tenho ele até hoje. E, então acho que foi um segundo ponto, assim. E aí depois disso, um terceiro ponto, talvez um pouco mais leve, mas foi antes de eu voltar para o Brasil definitivamente. Uma das vezes que eu voltei para o Brasil, não sei se eu ouviram falar do Provida. Sim, sim. É um centro, né? Eu não sei como... espiritual? Espiritual, eu não sei como classificar. Foi criado por um médico, né? Que começou a estudar energias, essas coisas. É um adesivinho que é um triângulo no carro que fala assim, se você se sente preparado, venha conhecer o Provida. Assim, um triângulo. E do Provida também... Tem bastante carro com isso. Eu não vou também, tipo, colocar tanto do Provida, porque eles têm essa parada de... É uma parada de quem tá lá dentro entender. Então, acho que por respeito até ao próprio... Eu faço parte do Provida, eu sou Provida também, me ensinou muita coisa. Mas foi um ponto também de eu voltar, tá nesses estudos espirituais, voltar para o Brasil. Um amigo meu, Eduardo, tá voltando para o Brasil agora também. Esse, tipo, meu brother de coração.
ele me falou do Provida e quando eu voltei já com essa intenção. Puta, eu tenho que fazer um curso lá nesse Provida. Daí fiz alguns cursos lá, nos 3 meses que eu fiquei no Brasil. Lá aprendi muita coisa e de conviver com a galera que tá no mesmo estudo, na mesma energia como nós, tipo, no afinamento. Me fez muito bem também. Voltei para fora do Brasil. Quando você conheceu o Provida foi quando você tava pra cá. E foi onde a gente já se conhecia, assim, mas não trocava muita ideia. E quando você tava no Provida foi quando a gente foi correr que a gente começou a trocar essa ideia, né? Eu te falando do que eu tava conhecendo e você já tava no Provida, não tava? Cara, eu não me lembro exatamente, porque Foi eu acho que foi depois. Acho que foi na minha volta definitiva, porque foi ali que nós nos aproximamos, tenho quase certeza. Porque dessa ideia do Provida eu fiquei um tempo, e aí eu voltei para fora do Brasil. E quando eu voltei para fora do Brasil, eu voltei, tipo, essa época eu tava com essa namorada específica, que a gente teve a conexão, e aconteceu um dos divisores de água, assim, na minha vida. De tipo, eu era da moda, meio DJ, não era. E aí essa namorada terminou comigo e junto foi... Ela terminou. Então, tipo, puta, imagina, você é uma pessoa com todo o seu coração e aí não esperar ela terminar, puta, eu perdi. Aí fudeu. Junto com isso, eu tive uma infecção num canal que eu fiz quando eu era criança. Tipo, acho que uma das piores dores que eu ia sentir, assim, tipo, tem que tomar remédio, não dá, é muito forte. Tudo junto isso. Eu fraturei a clavícula aqui jogando bola. Deu uma trombada com um gordinho, me arrebentou. Nossa, eu assim. fraturei também, irmão. Anda de skate. Nossa, não sei se o seu foi como o meu, mas, por exemplo, você bate, cai, bum. Tipo, parece que tá numa mesa de médico, assim. Mas aí até então tá normal. Aí, tipo, falei, puta, mano, bati forte. Aí o pessoal me tirou, substituiu. Aí sentei fora um pouquinho. Aí conforme você vai meio que baixando a adrenalina e o sangue, acho que vai esfriando, aí vai começando a vir a dor e você começar a entender que foi uma puta de uma pancada, tá ligado? Quando eu cheguei em casa, depois do jogo e tal, esfriou, aí vem a dor. De tipo, eu não conseguia me mexer, brother. Tipo, você respira, dói. Porque como é a caixa torácica aqui... Ah, irmão, eu já fui direto, parceiro. Já dei uns gritão chorando, até umas horas. Eu tinha o quê? Uns 14, 13 anos. Caí de skate, velho. Eu tava descendo de skate a milhão. Saiu uma porquinha, travou. Eu plum, capotei. Aí nisso, mano, eu levantei, comecei a chorar tanto, mano. Mas tanto. E aí, enfim... Cheguei no hospital, velho. Catei um cara lá, um japonês, mano. O cara colocou o colete em mim, tá ligado? Tinha colocado com um cara. Aí eu subi pra outro setor. O cara já falou isso. Falou, meu, esse colete aí tá meio solto aí e tal. Mano, ele deu um aperto que o bagulho fez assim. Eu falei, nossa, colocou no lugar. É mesmo, velho? Irmão, mas ficou bom? Ficou bom. Aí depois disso, claro, fiz o tratamento com a cura, tudo. Tive remedicação e tal, mas, meu, serei, mas, mano, é dolorido, velho. Fiz uns hematoma. Mas eu vou tentar ser um pouco mais... com pontos importantes. Essa história eu contei por quê? Porque foi tudo junto. De, tipo, perdi tudo isso, saúde, a pessoa que se amava. Machucou. Junto com isso, a minha agência me avisou que, tipo, ia cortar o contrato comigo. Então, tecnicamente, eu perco a casa e o trabalho também. Então, tinha mais umas 3 semanas aí pra me virar. Eu já tava meio que me preparando, então tinha, tipo, alguns pesos guardados ali. Tinha, sei lá, uns 5 mil reais guardado. Que foi aquele que você ganhou? Tô zoando, não. Não, e aí depois disso, eu peguei essa grana quando cortou a agência. E aí, tipo, tava tudo fodido. Zoado da clavícula, a infecção do dente tava começando a melhorar. Perdi a namorada, perdi a casa, trabalho, tudo. Aí eu falei, meu, quer saber? Agora eu vou fazer o que eu amo, vou ser DJ. E aí eu peguei 5 mil reais, comprei uma moto, fui morar num lugar mais, tipo... mais humilde, né? Tipo, mais perto de casa, assim, de onde eu vim. Pagava pouco no aluguel, só tinha uma caminha, não tinha geladeira, não tinha nada. E aí, o que eu fazia nessa época? Eu fiquei um mês, assim, mais ou menos morando assim, foi a época que eu conectei com o Eduardo. Eu pegava a moto de manhã, ia ver, tipo, coisa de trabalho, assim, que eu fazia algumas coisas de moda ainda. Ficava o dia inteiro no corre de fazer o evento, ou pegar alguma coisa para poder ganhar grana. Voltava pra casa, chorava de noite, assim, acordava com o rosto inchado, lavava o rosto e ia de manhã pro corre de novo. Fiquei mais ou menos um mês nisso. Era porque você tava com depressão, né? Não, isso aí foi antes. Essa foi a depressão. Foram 2 pontos cruciais, o da depressão e esse. Esse foi o que fez eu voltar pra música. E a depressão foi o que me tirou da música depois. E eu acredito que são coisas maiores, porque se eu tivesse ficado na música, sei lá, tinha ficado em droga, sei lá, coisas que não me fariam bem. Mas acho que a depressão veio por causa da droga? Não, por causa da música. Vou entrar nela logo depois desse ponto aqui agora. Quando aconteceu isso, eu foquei na música, aí eu falei, puta, eu quero
vou ser DJ. E tinha um clube que eu queria tocar que chamava Black Market. Como se fosse uma DED de lá, mas bem menor, porque o país é bem menor. E aí o promoter lá do local falava, puta, mano, não tem como, porque lá é foda, ninguém toca. Eu falei, quer saber? Eu escolhi onde que era a pessoa, falei com a dona, fui na casa dela, ela foi lá, me recebeu, fizemos uma reunião, na hora já me contratou, fizemos um contrato e ela virou minha representante em Filipinas. Então, tipo, uma coisa que era impossível, do nada, nessa virada de chave, eu entrei com o clube que eu queria, do jeito que eu queria, e dali eu fiz mais ou menos 1 ano de tour em Filipinas. Tocava em todo lugar, me pagava um avião, era atração do clube, e, puta... Aí isso te tirou desse primeiro ponto que você tava ruim. Aí você... E continuou fazendo esse tour aí. Através da música. E aí e é um ponto que a gente já tava até falando, assim, de tipo, vem aquela fase de te fode. E aí você sobe. Você sobe, mas isso depende muito de você. Porque nessa, em vez de eu me dar por abatido, eu falei, não, mano, agora aconteceu isso, então eu não vou mais ficar fazendo coisa que eu não quero, vou fazer o que eu amo. E fui pra cima e deu certo. E foi uma das épocas que eu ganhei mais grana, tive mais estabilidade, viajei pra todo quanto é lugar, isso através da música, do que eu amo. Do nada, assim, ó, aconteceu do dia pra noite. Saí em matéria, tipo... um dos DJs que ia mudar o som de Manila, porque só tinha música mega comercial, assim. Aí tive essa fase de 1 ano, assim, muito boa. Conheci um casal gringo. E aí foi onde eu entrei nessa parte do Beat Club, onde virei diretor de música desse Beat Club. E trampei um tempo com eles, uns 3 meses, que foi maravilhoso. Tanto é que pagava pra eu voltar pra cá de Emirates. Voltei, tipo... algumas vezes, assim, passei o Réveillon aqui, me pagaram pra voltar de volta. Passei o Natal no Clube A, tipo, só peguei o avião, fui de volta pra Filipinas pra passar o Réveillon na ilha, que eu tocava num beach club, numa ilha paradisíaca. E aí, esse processo, tipo, de música, de um monte de coisa acontecendo, depois que aconteceu, depois de uns 3 meses, a gente ficou 1 aninho, trabalhando. 3 meses, tipo, mais intenso, e ficamos 1 aninho no total. Os últimos 3 meses que foram bem intensos, esse cara, tipo, tinha uma grana, não sabia onde vinha a grana, ele injetava e do nada falou assim, puta, não tem, já é. E aí me deixou com dívidas, tipo, apartamento no meu nome, que supostamente eles pagavam por ser a empresa. E aí eu me encontrei, tipo assim, cadê? Não tenho... A grana que eu tinha que... Os $1.000 que eu tinha pra receber tava com ele, não ia me pagar, foi embora. E aí me encontrei sem mão, com a mão na frente e outra atrás. As minhas roupas ficaram presas na ilha, porque eu não podia voltar, porque não tinha grana pra pagar o apartamento da ilha. Então eu tava na cidade, num hotel, não tinha dinheiro pra pagar o hotel. Aí eu tava com uma outra namorada nessa época, foram 3 namoradas que eu tive nesse processo de 5 anos e meio. E aí ela me ajudou, e aí, tipo, foi nisso que veio a depressão. A depressão veio por quê? Eu era aquele cavalo que a gente tava falando, e é música. Então a música era a minha vida. Tipo, se eu me perdia... E aí o cara tirou você. Ele tirou puxou o meu tapete, assim, tipo, eu tava em cima de um monte de coisa, ele me puxou e eu caí. E aí, nesse momento, ao invés de eu fazer como é dessa vez, então são 2 contrastes. Naquela eu falei, vamos pra cima, eu vou atrás do que eu amo. Nesse momento, tipo, eu não tive essa força, essa visão, e eu me bloqueei da música. Não necessariamente me bloqueei, não sei exatamente o que aconteceu. Aconteceu. Eu me desconectei da música, então eu não tinha muito prazer pra tocar, não queria tocar. E era uma época que eu já tinha tocado em tudo em Filipinas, e a Filipinas, tipo, é assim, você cresce até certo ponto, fez tudo, não tem muito mais pra onde ir. Não é igual o Brasil, que tem milhares de clube, tipo... Festas diferentes. Tipo, tem a festa É que aqui é lá a no terra da sul. festa, né? Não tem jeito. Se quiser fazer uma turnê no Brasil, você tá louco. É Não só 1 da ano festa, girando que nem louco. Mas da cultura. Sim. Tipo, só de música que a gente tem nacional. A gente tem sertanejos, tem funk, tudo, irmão. tem tudo. E lá não tem isso. Então, tipo, é muito pequeno e tem um meio limite, sabe? Eu já tava meio acabou. que nele. Então, acabou ali pra mim. E aí eu fiquei em depressão forte, assim, por 1 ano, mas demorou 1 ano pra eu entender que eu tava na depressão. E aí foi onde que, tipo... Você não tinha entendido. Não sabia. Porque pra mim não existia esse negócio de depressão. Eu pensava que era assim... o cara tá depressivo? Como é depressivo? Vai lá, vai trabalhar, vai fazer o que você gosta. Tipo, eu não entendia isso. E talvez tenha sido um aprendizado pra eu sentir na pele e entender que existe, que pega e não é você que escolhe. Você pode escolher como você vai lidar com aquilo. Mas dependendo da profundidade, da força que vem... é foda, se eu não tiver tipo uma estrutura pra te segurar, não tiver talvez, sei lá, família, eu tinha família, essas coisas, se mata, se perde. Eu já vi muita gente tipo, ir embora por causa disso. E aí nesse ponto, teve um momento específico que meu filho já tava com quase 4, se não me engano, 4 aninhos, e ele já tava começando a entender as coisas, eu não ficava muito com ele, e já tava meio que quase chorava no Skype, né, porque era Skype.
E no momento eu falei, desliguei uma ligação com ele, falei, puta, meu, tenho que ir embora. Tenho que ficar com ele, tenho que ficar com a minha família. E aí eu larguei tudo, a namorada da época, fui embora pro Brasil, vim embora pro Brasil, e aí foi onde eu me conectei com o Diogo. E aí começaram a vir... Eu fiquei uns 3 meses em casa só no meu quarto. Não via ninguém, não saía, não fazia nada. E aí, meio que uma das primeiras vezes que eu saí foi quando eu meio que eu conheço o Diogo desde os meus 16, assim, de vista, oi, tchau, mas de conectar foi nesse momento, que foi no aniversário do Felipe, em Santo André, que tava rolando, no barzinho que tocava, tipo, um Jack Johnson, umas coisas assim, lembro, da foi. Heineken e tal. Cheguei. E dali conheci eles, conheci assim, me conectei mais com o Diogo, e aí ele falou do ayahuasca. O ayahuasca já tinha aparecido pra mim um tempo atrás, mas antes não tava aberto. Ele falou, puta, ritual, ir pro meio do mato, ficar vomitando, tipo... Ritual pra mim era tipo, mata uma cabra, sei lá, joga o sangue, acende o fogo, vem um espírito. O nome era muito forte pra mim, que era bem ignorante na época. E pra mim também, pra gente que vem uma outra religião, né, vou colocar assim, fala ritual, né, que nem quando eu fui falar pra minha mãe, eu falei, ei mãe, vamos lá no ayahuasca, lá pro ritual, ela... Sai com esse negócio satânico de perto de mim. Falei, Então, tem esse calma, preconceito. mãe, relaxa. Não só ritual, mas, por exemplo, desde criança pra mim, a Umbanda, falava Umbanda, era macumba. Era uma coisa muito... E hoje a gente consegue... Eu não sou especialista, óbvio, mas o pouco que eu sei, eu respeito pra caramba e acho interessante as ideias de, puta, tem o orixá, sabe? Eu acho super rica a cultura. Ah, não, pra caramba. Eu também, eu tenho essa mesma visão que você. Que nem meu melhor amigo. Imagina, vim do evangélico, família do espírita, não sei o quê. Aí um amigo que é da Umbanda e tudo mais. E, tipo assim, foi muito legal me conectar com ele e entender. E ele me explicar como é que funciona essa religião. E eu falar como é que funciona a minha, entre aspas, a religião que eu fui doutrinado e a que ele foi. E a gente se conectou, eu aprendi várias coisas. A mãe dele, assim, não tem nem o que falar, né? Me mostrou várias visões, assim, de várias coisas da minha vida. Conversando só assim, eu falei, nossa, tia, obrigado, gratidão, porque eu estava aberto para poder conhecer. Então eu acho que toda religião ela tem que ser tratada com muito carinho, assim, e com respeito, né? Com respeito total. E a gente tem que, na verdade, a gente tem que amar o próximo, independente do que ele acredita. Porque sempre a gente fala, né? Nunca toque no assunto de religião, futebol. E política. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver. Acho que o respeito em cima de tudo isso faz a gente ter um amor pelo próximo. Na verdade, não é que não pode se falar desses assuntos, na verdade. É porque a sociedade, eu incluso também, talvez tenha um pouco de maturidade a mais em um tópico e menos em outro. Mas a sociedade não tem maturidade o suficiente para conversar sobre esses tópicos porque eles são muito egocêntricos e é isso. Aceitar as diferenças, né? Exatamente. As diferenças, por exemplo, do catolicismo. É só minha opinião que vale e nada mais, né? Aí fica difícil a conversa. Então todos e a minha verdade... são muito imaturos, na verdade, assim, em termos de tipo... Eu descobri até que eu sou Oxóssi, irmão. Você é o quê? Oxóssi. O que é o Oxóssi? É um orixá. Por isso que eu falo, eu não entendo muito, mas o pouco que eu entendo eu acho muito rico e eu respeito. É um orixá de uma flecha só. Só tira uma vez. Pum. É o orixá, então. Né? Então essa ideia de... Veio o ayahuasca depois, através do Diogo, e quando veio, tipo, eu tava saindo dessa... Não tava saindo da depressão, ainda tava, mas eu tava me permitindo ver meus amigos, começar a sair, e aí eu pensei ali, puta, meu... Pra mim, né, na minha interpretação, era o fundo do poço. Não saio daqui. Vou tomar esse chá aí, ver o que dá. Vamos ver qual que é esse negócio aí. Foi isso, cara. Foi igual quando me chamou, irmão. Quando eu fui tomar a primeira vez o chá, era no mesmo dia que eu ia pra igreja. Aí eu fui pra igreja, falei, porque acho que no começo aqui, quando eu fiz o primeiro episódio, eu falei da minha história, minha conexão com Deus e tal. E aí, quando eu fui convidado pra tomar o ayahuasca, eu fui na igreja. Cheguei na igreja lá, cheguei na igreja, comecei, aí eu olhei pra cima pra Deus e falei assim, Deus, se for mesmo pra mim tomar esse chá aí... Vamos comigo, assim, comigo. Ó, não, total, irmão. Vamos comigo e falar assim, ó. E outra, se meu celular vibrar, se alguém entrar na frente do carro, se fechar o farol, eu desisto. Tipo assim, tá ligado? Essa é da hora, já viu? É um monte de chances dele. Tá ligado? Falei assim, Deus, eu tô aqui dentro da igreja e tal. E era engraçado porque a igreja ia acabar 9h30. E eu tinha que encontrar, acho que o Diogo era
Acho que era quase esse horário, né? 9 horas, 9h30, alguma coisa assim. Eu ia sair um pouquinho antes. E aí eu tava lá e fiquei na igreja e fiquei... Eu fui o primeiro a chegar na igreja e fiquei até o horário que eu falei que eu ia ficar. E eu falei pra Deus, falei assim, se Deus for realmente pra mim ir, que tudo daqui pra frente que for acontecer, que nada impeça. Se alguma coisa me impedir de ir, eu não vou. Então, e eu sempre fui um cara que eu sempre conversei muito com Deus. Nunca fui um cara de ficar testando Deus. Ah, se você fizer isso, eu não. Tipo assim, Deus, Você fez dessa se vez. for da vontade do Senhor, que nem quando eu fui para os Estados Unidos. Quando eu recebi o convite para ir para os Estados Unidos, eu falei para Deus, Deus, se for realmente para ficar longe da minha família, se for realmente para mim viver esse sonho, que tudo aconteça naturalmente, que nada seja forçado e que as coisas aconteçam da forma que o Senhor quer que aconteça. E foi a mesma coisa que aconteceu na Ayahuasca. E aí eu peguei e falei assim, e aí eu fui, irmão. Aí eu fui aqui, ó, olhando dirigindo de Santo André para Vila Mariana. Eu assim, ó. Olhava para um lado, olhava para o outro, olhava o celular, ninguém me ligou. Cheguei lá na porta, lá estacionei, tinha uma vaga. Vila Mariana tem uma vaga. Negócio tipo, não tinha vaga na rua inteira, só tinha uma. Estacionei, aí eu olhei, eu falei assim, ixi, o Diogo não vem, hein? Foi porque eu cheguei primeiro, né? Falei, o Diogo atrás, acho que não é pra mim, acho que não é pra mim. Aí o Diogo encostou o carro, aí cheguei, todo mundo me recebeu mó bem, mó resenha, aí pro papai, primeira vez e tal. Aí cheguei no lugar mó bonito lá do Papaléu, fui no Papaléu, no Paulo. Na verdade, eu não sei porque eu pergunto também, porque eu só conheço Terra e o afinamento, basicamente. Eu fiz com o Léo também. Não, mas foi lindo, o lugar é lindo demais, tipo uma parede grafitada assim com Zeus, era Zeus, né? De astrologia. Uma história de astrologia. E aí o filho do dono dessa escola usava o espaço para poder fazer. E eu conheci ele no Terra, o filho dele. Ah, é o seu Carlos? Não. Tá, então Carlos é similar a história. O seu Carlos é que tem a casa Avatar e tal, né? O meu primeiro foi Mestre, vamos trazer ele aqui. Mestre. O meu primeiro foi no Terra. Você vai estar aqui, você vai estar junto? Não. Foi, mano, imersão. O Diogo tá em todo. Não, aproveitando o gancho da Ayahuasca, E aí, não, só pra terminar. Aí cheguei e tive, acho que foi uma das... Acho que foi acho que a melhor experiência da minha vida, naquele dia. Porque eu acho que eu tava tão forte com Deus, porque quando eu deitei ali e eu fiquei no meu cantinho ali, e aí começou a me vir um sono, uma tranquilidade. Eu vi que, mano, eu sentia Deus me acalmando, tá ligado? E aí eu ali assim, eu fiquei deitado, o Diogo do meu lado assim, aí o Diogo falou que ia cuidar de mim. Deu 10 minutos, o Diogo tava roncando. Eu falei, boa, irmão. Olhava pra ele assim, só vi o narizinho meio torto, assim, ó. Eu falei, mano, o Diogo já dormiu, eu vou dormir também, mano. Aí eu falei assim, aí eu olhei pra frente assim, ó. Aí tinha um grafitão numa parede assim, enorme, assim, tipo, era Zeus, né? Zeus, assim, mas um grafite tão lindo, irmão, tão lindo. E o piso tudo era em carpete, né? E aí as iluminação que o Paulo colocava, assim, coisa mais linda, irmão. Eu fiquei olhando assim, falei, nossa, que lugar lindo. Na hora que eu tomei, eu deitei assim, ó. Aí eu fechei o olho e eu falei, esse negócio não é... Todo mundo acha que pensa isso, né? Esse negócio não é pra mim, não, mano. Eu não tô sentindo nada, mano. Eu pensei que assim, ó. Eu pensei que não era pra mim, mas eu pensei, tipo assim, puta, não vai fazer nada. Tipo... Na hora que eu dei o primeiro ronco, assim, que eu fiz assim, ó. Na hora que eu abri o olho, assim, eu fechei de novo. Na hora que eu fechei, mano. Bum. Falei, nossa senhora, que surfei, mano, numa onda, assim... Uma onda. Parecia que eu tava dentro parecia que era uma onda assim, ó. E eu tava dentro dela. E era tipo... Sabe quando o surfista entra debaixo da onda assim? E aí fica aquele vácuo do tempo que fica só o silêncio. Eu falei... Ali já era, irmão. Aí comecei a rir, não parava de rir. Aí teve uma hora que eu peidei, mano, aí eu me cobria, aí o mal fedor, eu chorava e ria de novo. E aí ria. Aí eu olhava pro lado pra ver se alguém tava vendo, aí tava todo mundo aqui assim de boa. E aí ria. Foi minha primeira experiência foi incrível. Mas explica a sensação, o que te fazia rir, porque senão fica parecendo que você tá louco e ficou gargalhando que nem um besta. Explica a sensação, por que você estava rindo? Foi assim, a sensação que eu tinha é... que eu tava vendo a minha vida, assim, eu vi a minha vida e eu vi que eu tava muito conectado com Deus ali. Porque quando eu pedi pra ele que eu precisava, que eu queria ir pra lá, que eu queria não, que eu...
porque a gente, inconscientemente, a gente quer. Porque você, uma pessoa que você gosta, que te trouxe várias coisas boas, te trouxe consciência, vários papos legais, que você, naquele momento que você fez aquela amizade, aquela pessoa estava te trazendo vários conhecimentos que tava ao seu favor, e a vida que você estava vivendo não estava legal, porque a vida que eu estava vivendo antes não estava legal. E aí eu peguei e falei assim, não, vou dar oportunidade. E aí foi onde eu pedi para Deus. Quando eu fui para a igreja e eu pedi essa permissão, e aí eu fui até lá, quando eu cheguei lá, eu sabia que ele estava comigo. E quando eu deitei lá e eu tomei o chá e ali eu fiquei, foi a hora que ele me confortou e me mostrou um leque de coisas que tem dentro de mim, tá ligado? Os seus potenciais. Os meus real potencial. Então, deu um breve reconhecimento de quem você é. Total, incrível. E tipo, parecia... Você assistiu o Homem de Ferro? Sim. Tá ligado quando ele entra no escritório dele, que aparece uma coisa, puff, aí aparece tipo tudo, ele fala o James explode. e tal, aí aparece tudo assim e tal. Era a minha vida na minha frente, irmão. E aí eu fiz assim, ó. Aí teve vários momentos que eu tava tipo com a perna cruzada assim, ó, com a mão pra trás assim, ó, e eu via a minha vida assim, ó, rolando assim, ó. Eu falava, mano... Tipo, dava vontade de colocar uma coisa na outra. Reorganizar, assim, né? Reorganizar as coisas. Tem que pôr aqui. Aí eu olhava assim e falava assim, pô, isso, nossa e tal, e não sei o quê. E aí foi engraçado, porque a primeira vez que eu tomei, no outro dia eu acordei e nesse trabalho veio muita questão dos meus pais. Quando eu cheguei no outro dia em casa, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar eu te amo pros meus pais. No primeiro dia que eu tomei, eu cheguei em casa, eu dormi. Na hora que eu acordei, eu tava desesperado pra ver minha mãe. Quando eu vi minha mãe, eu desci, ela tava na cozinha, eu abracei ela e comecei a falar, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. E aí, dá vontade de chorar. E aí eu falei, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Parecia que alguma coisa tinha me desbloqueado. E aí meu pai já era uma coisa mais travada. E aí foi onde eu ensinei o El a fazer também, porque eu e meu pai tem uma conexão muito forte, só que a gente tem aquela coisa de pai pra filho e tal, você vai crescendo e tal. Aí o que eu fiz? Eu comecei a falar eu te amo pro meu pai por mensagem. Então, tipo, eu trocava ideia com ele, eu falava assim, aí mandava, tipo, no final, pai, eu te amo. Aí ele, oxi. Aí ele mandou, O que você quer? O que você quer? Tá precisando Aí de ele, também te amo, filho. Aí já era, Quebrou. pai. Aí depois da primeira vez, o negócio... funcionou. Aí já era. A Aí a gente, semente mano, foi eu vejo meu pai, a plantada. primeira coisa que eu faço é dar um beijo e falar eu te amo. Pai, eu te amo. Aí, Pai, eu te amo. você levou tal. seu pai também, né? Levei meu pai, levei minha mãe, levei minha irmã. Minha irmã, depois que E ela... seu pai já foi algumas vezes Meu pai também, já né? foi algumas vezes. E meu pai... Eu fui toda na primeira vez que ele... Meu pai... Nós levamos mas a segunda foi melhor. não A deu por primeira causa foi... do- A segunda foi melhor, a terceira foi melhor ainda. A quarta, ele, mano, teve uma conexão muito forte com a mãe dele, com o pai. Ele falou com o pai dele, ele, foi a coisa mais linda, ele se resolveu, ele perdoou o pai, mano, foi uma Incrível, coisa né? incrível, irmão. Ele mesmo falou, mano, eu perdoei meu pai. Queria Eu- aproveitar o gancho, só pra saber do Ítalo antes que acabe o tempo, sobre a sensação tá. dele Aí só também. pra finalizar. Então, foi literalmente Foi uma experiência incrível e eu só tenho a agradecer. Obrigado, Diogo, por ter me levado, por ter me apresentado e tá até hoje nessa caminhada linda, né, da espiritualidade, de você colocar realmente os valores importantes da vida. É isso. Arro. Tamo junto nesse trabalho aí. E aí, como é que foi o seu? Eu, na verdade, fui muito sem nenhuma expectativa. Só não lembro, só rapidinho. O Vipassana foi antes ou depois? Depois. Foi depois do... Tá. Foi depois. Foi depois, né? Não me lembro. Porque foram bem juntos, assim. Tipo, fiz num final de semana e meio que no outro, depois de umas 2 semanas, eu fui pro Vipassana ou vice-versa. Mas eu acho que foi bem depois. perto, Foi assim, depois. tá? Foi depois porque foi em outubro ainda que eu fiz o Terra e depois foi o Vipassana. Quando eu fui muito sem expectativa, assim. Então, já tava muito... Acho que uma das poucas coisas na minha vida que eu fui sem expectativa. Eu cheguei e falei, puta, acho que não vai dar nada. Tomei a dosezinha ali, demorou. E aí abri um olho ali, via todo mundo ali. Começou a me dar sentir uns negócios ruins, assim. Falei, puta, meu. Vontade de vomitar. Puta, e agora? Não quero vomitar. Acho que ninguém gosta de vomitar, né? Tipo, puta, vou vomitar aqui, não sei o que. Aí tem uma hora que não deu pra aguentar. Levantei, cheguei... Nisso que eu soltei a primeira limpeza, assim, aí eu já vi a grama fazer assim, ó. Eu falei, putz, vai ser forte. Tipo, eu tive uma experiência muito forte quando eu tomei um doce inteiro. Tomei uma vez só na minha vida inteira. E essa sensação, a mesma sensação, tipo,
vai ser forte. Tipo, eu já meio pela experiência das raves ali, já sabe quando vai ser. Um pouco que poderia ser forte. Porque a sensação inicial ela é similar, de tipo, do que tá por vir de experiência dentro do seu corpo. A experiência em si, né? Aí você sente, puta, vai ser forte. E aí senti isso quando eu tomei esse doce inteiro. Aí na hora que eu fiz essa limpeza, falei, puta, vai ser forte. Aí eu olhei assim para o céu, via meio que a árvore, tipo, começou com essa distorção de percepção de estado, assim mesmo, físico, vamos dizer. E aí fiz a limpeza, na hora que eu fiz, foi como se, tipo, quando eu fizesse essa limpeza, saísse essa sensação ruim que tava ali, e aí sensações boas, e aí foi nisso que acho que o Diogo viu lá fazendo a limpeza e me trouxe pra dentro. Falou assim, vem ouvir o texto aqui. Aí eu deitei, fechei o olho, na hora que eu fechei o olho... Aí, tipo... A mágica aconteceu. Eu não vou tentar descrever, porque todas as vezes que eu tentei descrever, eu nunca consegui. Eu vou trazer uma onda, eu vou trazer um carro, uma coisa brilhante. Só que eu gostaria de trazer para todas as pessoas que estão ouvindo, principalmente pela minha interpretação, né? Que é sempre pessoal. Sua experiência, né? Não tem como descrever. Aqui é maravilhoso. Não sei se é outro universo, porque eu não eu sei que é isso. Mas é maravilhoso ali. A integração, a conexão, pra mim, como que eu resumi isso? Sabe aquele quadro, não sei de quem que é, se é do Michelangelo, do dedo, que é como... E, tipo, você pode ver que não toca, né? Não toca, mas se conecta. É aquele... Quando você toma qualquer uma dessas... O ayahuasca, o bufo, é este momento. Você não toca, porque eu acho que o divino... Ele é um outro estado que nós não estamos nesta frequência. Mas é este momento que você quase toca. Então imagina se você, sabe? Você se integra ao todo, você entende, tudo faz sentido, o que você vê é maravilhoso, o que você sente é maravilhoso. Até as percepções que você tem de problemas, de traumas, dificuldade, você vê de uma outra forma. Significa. Você pode tanto se curar se você deixar, né? Se você não se apegar àquilo, como você pode se aprofundar e entrar numa peia, como a gente chama. Então depende muito da sua forma de lidar. Só um gancho, exatamente, com porque esse momento. A questão da peia, ela vem porque Você se tem apega, muitas né? pessoas que vão participar dessa experiência para falar assim, quero ver qual que é dessa experiência. Aí, quando vem uma questão para ser trabalhada, a pessoa não está preparada com a intenção de ressignificar, de se curar, de deixar sair. Ela quer... Então, quando ela encontra aquele problema, ela se depara que nem quando a gente está com uma depressãozinha. E fica batendo nele. Você só consegue olhar para o problema e colocar dificuldade, apontar o dedo para aquela pessoa, aquele problema e tal. Então, ali ela pode intensificar se você jogar aquela intenção. Então, por isso que é importante, quando você for para conhecer a ayahuasca, um trabalho deste, é legal ir com a intenção preparada para deixar soltar aquilo, ressignificar, né? Perdoar o que tiver que perdoar, se perdoar, entender, deixar passar, deixar sair para fora através das limpezas, seja por vômito, seja por número 2, seja por choro, bocejo. Só uma observação dentro disso que você está falando, eu acho que o meu Vipassana foi antes, porque eu lembro que nesse... O que é o Vipassana? Vou falar dele agora. Dá uns minutinhos pra gente falar também. Mas o Vipassana foi antes, por quê? Porque quando eu tava no ayahuasca, eu tinha a consciência de equanimidade. Então, então foi antes. Foi antes. Porque eu foi sentava antes. e, tipo, não tinha essa... Tipo, quando vinha uma coisa ruim, ela passava. Porque essa é literalmente a filosofia do Vipassana. É você ser equânime, não importa se é bom ou se é ruim, você se mantém. Então, quando... Eu nem me lembro de ter vindo coisa ruim, porque se veio, passou. E é mais ou menos assim que funciona. Tipo, você se apega à parada. Se você se apega, você sofre. Porque você se identifica e se apega. E nesse momento eu tava, tipo, perdido, quebrado. E eu pensei, puta, o ayahuasca vai me dar uma surra. Eu vim, tipo, com a cabeça assim... Meu, vai ser foda, vai ser foda. E foi pelo contrário. A ayahuasca me acolheu. Ela me mostrou todo esse divino, ela me conectou com tudo isso. E o melhor de tudo foi através da música, que era uma coisa que eu tava sem conexão já fazia anos, que sempre foi do meu coração. E quando eu saí de lá, eu falei pro Diogo, o Ronald... O seu primeiro foi no Terra? Foi no Terra. Não! E eu falava pro Diogo, cara... irmão, você é covarde, né? E foi num trabalho super especial. Foi mesmo? Super especial. Foi o último do Terra antes de pegar o e ele foi sem expectativa, sem nada, tá ligado? Foi o último. Tipo, e você foi tipo assim, tô indo nesse lugar aqui, do nada você chega, você vê um tempo daquele. Nessa época também eu só conseguia levar, tipo, uma pessoa por vez. Não, tudo bem, mas então, ele chegou... Mas como é que foi? Você chegar lá no Terra e porque até aí na sua cabeça era tipo meio do mato,
mato e tal. Não, mas todo o processo até eu tomar e ter a experiência, pra mim foi muito... Não, neutro. Neutro. Eu tava, tipo, nessa parada da depressão, Da então... depressão, tá. Eu que foda-se, sabe? Ah, Puta, vou tô aqui, encostar, vamos lá. vamos lá. Não desrespeitando, mas era o momento que eu estava. Então, tipo, eu não tinha Era expectativa. um momento seu que você tava fechado e tava tudo bem, só tava indo na frequência onde os caras tava te levando. Exatamente. E E aí, aí, quando também eu você saí tinha acabado de de lá... fazer o Vipassana, né? Você já Também, tava mais... também. Já tava mais aceitando, mais Já. tranquilo. Você não tinha ainda... Você fez o nada- Vipassana em depressão, pai? Cara, eu não É, me isso lembro que eu tô agora qual que foi o entendendo, primeiro e qual que foi o segundo. Eu não me lembro. Depois eu vou ter que olhar no calendário. pra Mas confirmar o lá. Vipassana e o Ayahuasca foram as duas chaves que começaram a me tirar do poço que eu tava. Foram os dois ensinamentos. O Ayahuasca, porque vocês já experienciaram várias vezes, não tem... Vocês sabem exatamente o que é. De você estar naquele lugar, puta, problema, tô ruim, tô mal, e vem, caramba, tem tudo isso, por que eu tava assim, sabe? Tipo, Não, você saiu da por um depressão no mesmo dia. Por um momento você entende, que sabe que tipo, puta, uma depressão é profunda, é forte, sim, no plano físico, mas comparado a tudo que a gente experiencia nesse astral, nessa conexão, nessa integração, puta, por que eu, sabe? Tipo, é isso que você se questiona. E o Vipassana, porque pra mim, até se fosse classificar assim, é mais do que o Ayahuasca, Sim. porque a Vipassana Ayahuasca é uma mais ferramenta, é uma coisa externa. Sim. E a gente foi abençoado e a gente usufrui disso. O Vipassana é interno. Então, não importa onde você estiver, em qualquer lugar, Só é uma você. chave que é sua, que você não precisa de mais nada. Só rapidinho. Só explica o que é o Vipassana, porque vocês estão Vou falando e aí ficou... Eu quero explicar o Vipassana, só que eu quero contar uma historinha mais completa, que acho que é legal. Quer terminar essa parte? Depois eu explico. Ele vai contar a história completa, mas tipo, o Vipassana, pra você entender resumidamente, ele é uma meditação, na verdade, que se chama Vipassana, que o Buda criou quando ele saiu do estado dele de Nirvana. Quando ele entrou no estado de Nirvana, ele saiu e falou, ele entrou no estado de Nirvana porque ele queria entender o porquê do sofrimento. Ele ficou seus 10 dias debaixo da árvore e tudo mais, meditando, e ele criou o Vipassana, que foi o conhecimento que ele teve através dessa meditação. E o Vipassana, em resumo, assim, é uma meditação que você não tem, tipo, uma música para guiar. É literalmente a sua respiração. Aí tem... eu não sei como que eu classificaria, acho que o jogo vai saber melhor. Tipo, por exemplo, Aditana... Eu explico. Que são, tipo... Como que... Eu só queria falar do Aditana. O que seria o Aditana? Aditana é firme determinação. Não, tipo... Anitya é uma classificação, por exemplo, Vipassana, aí tem um... Não, a Aditana Tipo assim, a Vipassana é a meditação. Uhum. A Aditana é uma forma de fazer Não é uma forma. Como que eu falo A o nome? Aditana é você se manter firme no lugar sem se mover. Firme determinação. Como que eu classifico isso dentro Tem do o Vipassana? Anapana, que é a meditação inicial, que é o que Sim. vai formando a Mas, por exemplo, meditação. Vipassana, Aditana, Anapana, blá, blá, seriam segmentos dentro do Vipassana? Tipo, como que eu queria classificar isso? Ah, tá. Ferramentas? Ferramentas. Não. O Como se Aditana- fosse o processo. Não, eu não a sou a fase. palavra. É que Mas o Aditana... Aditana é uma tradução que é na foi o mais língua de especial pra Pali, mim, na gente. língua de Buda lá, que a tradução é firme determinação, né? Então ela pode ser aplicada tanto dentro da meditação Vipassana como qualquer coisa na vida. Se você for firme e determinado, firme determinação. A tradução é O Aditana é tipo assim, você sentou, vamos para meditar, se você começou de joelhos, você vai ficar 1 hora de joelhos, e não é 1 hora de joelhos, é tipo, vamos lá, sentei para meditar aqui, ó. Eu vou começar assim e vou terminar assim. Eu não vou mexer a boca, eu não vou mexer a cabeça, eu não vou coçar, eu não vou mexer o dedo. 1 hora. 1 hora. E como você sabe que é 1 hora? Porque Não, tem uns- vem o... Você não sabe, tipo, enquanto você está perdido, porque você não tem noção de Tem espaço, os tá de olho sinos, fechado, são, tem um tipo, momento. em alguns momentos é tipo eterno E pra não é você. desconfortável? Mas é no desconforto que você aprende a lidar Esse com é esse o Mas você não desconforto. consegue se mexer? Você Você não consegue. pode. Não, sim, mas você não pode. Mas não é. A ideia é você se controlar para não se mexer. Não tem obrigação, Firme determinação. nada. Firme determinação. é a sua Mas escolha. Isso Fixo, é um né? É um processo, né? Então, Porque como processo. funciona assim, ó, o Vipassana? Então, acho que, se eu não me engano, são 40 dias que Buda ficou debaixo da árvore lá, comendo Eu não sei. só os grãozinhos de arroz. 10 dias foi o curso que nós fizemos. Aí ele passou o Buda, né? Ele era um príncipe, e aí quando a primeira vez que ele saiu do castelo dele, já era adulto, né? Ele já tinha um filho, aí foi quando ele saiu do castelo lá, ele foi pra fora e viu que tinha pobreza, e viu que tinha sofrimento. Ele falou, meu, como assim? Porque a vida dele inteira, desde que ele nasceu até só quando ele dentro- sair, só só- existia, ele era servido em tudo, tinha tudo pra comer, a vida era bela, maravilhosa, muitos ensinamentos e tal. Quando ele saiu, ele falou, nossa, o que é isso aqui? Aí ele falou, meu, preciso entender e tal. Ele começou a investigar, e aí conheceu vários tipos de monges, processos e mestres que levavam a
entender o que era sofrimento. Só que nenhum, ele tentou várias coisas. Ficar na caverna, ficar só debaixo da água, fazer, tipo, coisas que se machucavam, assim, tipo, pra aguentar a dor e tal, enfim. Queria E aí ele falou assim, entender o meu, sofrimento, por não, que que a não, pessoa não sofre? consegui entender ainda. Aí ele foi pra debaixo de uma árvore pra meditar. Então, ele falou assim, não vou sair daqui, ficou com uma firme determinação, não vou sair daqui enquanto eu não entender. E aí foi quando ele se iluminou. E aí, nesse processo que ele ficou todos esses dias, foi quando ele desenvolveu a técnica de Vipassana. E aí, até o Vipassana, o curso ele leva de 10 dias. Aí por que 10 dias, né? Fala assim, caramba, mas por que 10 dias? 10 dias em silêncio, sem falar com ninguém. Sem olhar pra ninguém. Sem olhar pra ninguém, nem olhar nos olhos. Você vai lá, alimentação você não precisa fazer nada, a comida tá lá. O curso é de graça também, é só se inscrever. Meditando, É de graça. meditando mais ou menos por dia, se você levar a sério, como eu levei no primeiro, que eu só fiz 2, né? Um com o Diogo, mas Não, você fez um sozinho e depois nós servimos juntos. servimos juntos. O mas esse serviço de sen- não conta. Não, conta. Mas é que o sentar é tipo assim, você só senta. Então, no servir, você ajuda essas pessoas a ter experiência. Mas só a observação que eu ia fazer, quando você leva a sério, você medita de 10 a 11 horas por dia. Então é isso que eu meditava. Eu fiz mais ou menos a conta de todas, desde a primeira medição das 4 horas da manhã Começa às 4 até a horas da última. manhã. São mais ou menos de 10 a 11 horas de meditação por dia durante 10 E dias. as meditações são de... Todos os dias. Todos os dias. Uns 10, 11 horas. São sessões- Sem falar. Sem sem falar, falar. sem olhar, Não pode nem olhar, falar. nem se comunicar, nem tocar em ninguém, dar licença, não pode. sem janta, porque não tinha janta, né? Tipo, nossa última refeição era uma frutinha com um pouquinho de suco de limão, se não me engano. Não, assim, ó, frutas na tarde pra quem é de primeira vez e pra quem já é a segunda vez só toma água com limão. Só com à limão. tarde. Aí você dorme É café da manhã e almoço. meio jejum, acorda e não vai comer. Você acorda e vai meditar 4 e horas da manhã. depois vem o café Acorda às com 6 da sino. manhã. Você não pode levar livro, você não pode ler, você não pode levar caderno pra anotar. você e você, cara. É só você e você. Por isso que é tão profundo, assim. Por isso que eu incrível. digo que é a mais pura, porque ao final de cada dia tem uma palestrinha de 1 horinha, que aí, tipo, fala umas coisas legais que você fala, caramba. É maravilhoso. tipo, Só as palestras já vale, já. muito, muito foda. Mas o da hora é que o ensinamento, a palestra, ela conclui pra fechar esse dia maravilhoso que você teve. Mas o dia é foda, tipo, meditar 1 hora sentado e tal. Então você aprende com o silêncio. Não sei se tem, não quero ser injusto, mas eu não conheço nenhuma outra forma de se aprender com o silêncio. Tudo a gente aprende vendo um vídeo, lendo livro, blá, blá. Ali, cara, e aprende, sabe? Então, tipo, Você não tem muitos estímulos, né? Você cessa suas portas sensoriais, né? Você não se comunica com ninguém, fica você com você. Aí por que são 10 dias? Porque o Vipassana, na tradução, é mais ou menos assim, tipo, enxergar as coisas como elas realmente são. Então, a equanimidade vem disso, você aceitar as coisas também como elas realmente são. Então, a equanimidade, ela é você não ficar tão eufórico com uma coisa tão boa e nem ficar tão depressivo com uma coisa ruim. É observar, nossa, isso aqui é bom. Legal, é bom. Isso aqui é ruim. É ruim, mas não sofrer é ruim. Nossa, é bom pra caralho. Porque picos te levam uma queda grande, né? Então, isso aí são assuntos que pode ir pegando picada. Voltando. 10 dias. São 10 dias porque o Vipassana ele é baseado em 3 pilares. Sila, Samadhi e Panha. Aí Sila é moralidade. Então, os 10 dias lá, sem você trabalhar, sem você lidar com ninguém, sem comunicar, sem fazer nada, você trabalha a sua moralidade. Como você trabalha a sua moralidade? Você não tem problema com ninguém, você não faz mal pra ninguém, você não conversa de coisa errada com ninguém, você não xinga ninguém no trânsito, você não deixa de atender ninguém, você não deixa de ser educado, você não é ingrato com ninguém, você deixa de fazer um monte de coisa. Então, é a mesma coisa, são sankaras, né? Pra limpeza dos sankaras. Sankaras é tipo a parada ruim. Os sankaras é o que você vai gravando dentro da sua estrutura física e biológica e psíquica de coisas que você vai agravando dentro de você. As coisas... Não tem as doenças psicossomáticas? Então, através de a depressão pode causar uma doença física. Sim. Muito estresse, muita raiva pode causar doença física. Acúmulo, né? Então, os sankaras é esse ponto, assim, o que faz isso acontecer. Então, o sankaras pensa que é como se fosse uma fogueira. Foi o que eu pensei. Caramba, Tem que mano. ter, né? Tem que ter. Essa foi... O que eu pensei. Nossa, muito Você viu que ele tá interagindo, Ele né? tá ouvindo tudo. Beleza, Mais um beleza. participante aqui, galera. Steve Jobs, Tá ele suave, tá se irmão, comunicando tá com a suave. Foi o que eu gente. pensei. Nada pode ser mais belo do que falar com você, Rafael. Nossa. Gratidão. Mas, concluindo... Então, os sankaras, então é como se fosse uma fogueira. Aí o que acontece? Quando você
como que você faz pra apagar uma fogueira? Assim, assoprando você não consegue. Se você joga água, ela evapora. Qual a melhor maneira? Para de jogar lenha, irmão. Essa é a ideia Espera ela apagar, dos 10 né? dias de você estar trabalhando sua sila, sua Quando que você vai moralidade. fazer de novo? Não sei, talvez ano que vem. Se pudesse, faria hoje. Então eu vou... Então... É que não pode fazer não, junto, não é legal né? fazer junto. Não, Fael, vai sozinho. sozinho. Vou fazer junto. E assim, se você quer fazer, vamos supor, puta, eu quero fazer, sei lá, meio do ano que vem, já vê agora, porque... Daí demora a vaga. Demora Porque é de vaga, graça, né, como concorrido. falamos, Mas, cara, faz. Eu vou fazer. Deixa eu concluir os 3 pilares aqui pra não Primordial. perder o fio da meada. Tá. Então, sila, samadhi e panha. Aí, sila, moralidade. 10 dias em silêncio, sem se comunicar com ninguém, você para de jogar lenha na sua fogueira. Samadhi, domínio da mente. Então, os 3 primeiros dias não é vipassana. Os 3 primeiros dias é anapana. Que é o preparo para você entrar no Que a negócio. anapana é uma meditação de você só observar sua respiração apenas na região do nariz, você observar o ar saindo e entrando. Não, e pra chegar no nariz, vem começando, né? Tipo, vem pelo rosto, aí você vai funilando. Não vai funilando nos primeiros dias? Não, o anapana começa e fica no nariz, depois você expande pra essa área aqui. Pronto. Depois vipassana, você começa pra cabeça, vai. Não, eu digo assim, para chegar no nariz, eu lembro que tipo a gente focava em umas partes maiores um pouquinho e eu lembro até que tinha uma parte que fazia um triângulo aqui na região respiratória, aí vinha só pro nariz. Tipo, porque para você focar só nesse Não, é um pontinho muito pequeno, sabe? Ao contrário. O que fala assim, você pode primeiro começar a fazer... Primeiro você força algumas respirações apenas pelo nariz para você sentir, né? Porque tá mais forte o vento, né? Aí você vai sentir ali o ar entrando e saindo. E aí depois você vai deixando o seu corpo respirar do jeito que ele quer. Então, e aí você vai observar se o ar tá forte, está fraco e tal, do jeito que ele tiver, não importa como, você não vai controlar. Então, aí, segundo, samadhi, domínio da mente. E aí depois a técnica de vipassana é para você purificar a sua mente, que aí é sila, samadhi, panha. Panha é a purificação da mente. Então, esse é o caminho de vipassana, esse é os 3 pilares do caminho de Dhamma, que é o caminho de Buda. Buda, Siddhartha, na forma mais pura, que é a técnica vipassana. Depois aí eu posso contar mais para vocês a história de como que chegou pra gente, né? Que faz apenas acho que 60, 70 anos que vipassana vem ganhando o mundo. Tem lugares no mundo inteiro é de graça. Em qualquer lugar do mundo que você for, é de graça. E assim, ele é mantido por quem já fez o curso de 10 dias. No final, você doa quanto você quer, se você quiser. Senão, você pode fazer quantas vezes você quiser na vida sem deixar nenhum real lá. Exatamente. E lá tem os trabalhos a ser feitos, manutenções e as refeições para todas as pessoas que estão lá. Normalmente são 90 pessoas aqui em São Paulo. 45 mulheres Onde e 45 fica? homens. Santana de Parnaíba. E aí, eu e o Ítalo fizemos a última vez juntos, que a gente ficou na cozinha, cozinhando e servindo, limpando o refeitório para essas 45 pessoas que estavam fazendo o curso. Isso é legal também porque Legal. você faz tudo isso, tipo, você limpa o banheiro, você acorda cedíssimo como todo mundo. Na verdade, a gente acorda acho que mais cedo, porque a gente tem que preparar o café da manhã, aí tem a parte de limpeza, tipo, e vai dividindo. Um dia faz um, outro dia faz outro, você serve. Então é legal essa ideia também. É gostoso servir, né? Pra caramba, de tipo... Eu gosto de muito servir. legal. Você saber que você tá ali se doando para aquelas pessoas terem a experiência que você teve de, me encontrar nessa consigo mesmo, assim. E a alimentação é toda vegetariana, mas, fala alimentação não, lá. sim. Vegetariana, Real. tipo, a manteiga é com uma moça que tem um sítiozinho ali do lado, tipo umas... Iogurte natural. Uma geleia Bem de orgânico, goiaba, geleia de goiaba não, uma goiabada. Nossa. Meu café da manhã era goiabada pãozinho. com manteiga artesanal e o E o pãozinho pãozinho feito da vizinha também. e o iogurte. Não, Maravilhoso. Você come bem pra caramba. Sem assim. palavras. Caramba, Então, assim, irmão. mas aí você sai de lá na estradinha, na hora que vai entrar na estrada de chão, para e come um pastelzinho da tiazinha ali, só pra batizar, pra voltar pra sociedade. Só um olhinho, né? Só pra jogar um olhinho, né? Só pra falar. E o silêncio é tão forte que o último dia, aí volta todo mundo a falar, mesmo fazendo o curso ainda, o último dia todo mundo volta a conversar lá dentro, para não ter o choque de ir pra sociedade, para voltar a comunicação na sociedade. Então volta a falar. E Lá dentro do... É estranho até falar depois, suas cordas vocais. Então, e você voltar Nossa, fica pra neutralizado, cá, né? mesmo Mó com tempão, 10 dias. Mesmo com esse último dia de falar, Vamos quando fazer, você pai? chega, é estranho Bora. de você falar com as pessoas. Não, mas a gente não pode ir junto, prestando pai. outra Nem frequência. ferrando. Não dá pra ir junto. Não pode. Não dá. Não, dá. vai sozinho,
sozinho. porque essa ideia de estar sozinho, literalmente, acho que é primeiro profunda mais a é parada. mais fundo ainda, né? No segundo dia tem pessoas que vão embora. Tem, Segundo dia, vixe, segundo até gente vai terceiro embora. tem pessoas que vão Mulheres são mais fortes, mas homem é mais suscetível a tentar ir embora. Teve uns dois. Você começa a inventar um monte de desculpa. Ai, não, meu filho, minha esposa, putz, meu trabalho, não sei o que, bota um Eu monte teve de um desculpa. dia que eu tive um pouco de febre, Não, teve outro cara que teve febre por alguns dias. Sim. Porque Não, eu, choque eu, pra eu, gente. eu vou preparar muito Muda pra mim, tudo, né? né? Então, porque você precisa preparar a sua vida, porque você vai ficar 10 dias fora desligado, né? Desligado. Sem celular, nada, zero, né? zero. Então, tipo assim, e é roupa branca, como é que é? Ou é normal? Não, só roupas confortáveis, não... Porque você vai meditar. É grande lá o espaço? É um sítio, né? É um sítio? É um sítio maravilhoso, né? Uma delícia. Não, o templo O templo é de principal... madeira, assim, um piso bem teto alto, é lindo, assim. Não é assim, tipo, hiper arquitetônico, mas é muito bem feitinho. Tudo E aí eles vão te direcionando lá, tudo Tudo certinho. tudo certinho. É muito simples. Tem que ir. Tem que ir e na hora que bater o sino, tem, sino, aí você tem uma grade de horário. 4h30 da manhã, sino, tal. Sino depois pra outra hora, sino pra outra coisa. Ah, já E o deixa, reloginho ele já ali. deixa tudo explicado. E Já. o maior Nossa, conselho que eu dou, assim, foi... Organizado, né? Mergulha na prática de, tipo assim, tudo que tá ali pra você fazer, faz ao máximo. Porque quando você sai, você fala... Você sai tipo um guia. Tipo assim, a primeira vez que eu fiz o Aditya, que é esse de 1 hora, eu fiz de joelho. Então, tipo, tinha uma almofadinha meio que no meio, mas fiz de joelho. Quando você vai, terminou assim, que começa a vir a musiquinha, aí você não consegue sair. Você vai, tipo, puxando a perna um pouquinho pra voltar, e aí formigando. Circulação. Sabe aquela formigação que é cócega, que você quer rir, que você... Só que aí, por você estar nessa meditação, você tem o controle desse formigamento de, tipo, não te afetar tanto. E aí vai vindo, vai esticando, vai voltando. Só que quando você termina, você se sente assim... Caramba, eu fiquei 1 hora de joelho sem se mexer. Porque, mano... Eu não consigo Mas o fazer legal é hoje que em ele dia. explica assim, tipo, seu joelho tá doendo. Ele explica a dor, onde ela está. Então, vai e tenta, vai limpando assim. A dor tá no joelho, vai mais lá dentro. Onde que ela tá? Ela tá aqui nesse pedaço. Onde que ela tá mais intensa? Tenta achar o ponto mais intenso da dor. Na hora que você acha, ela, pô! CD... Nossa, como se demais. sua mente mesmo tivesse liberado. Não, você... Caramba, você irmão. E nessa ideia da meditação é da hora, porque quando você faz... Igual ele tava falando, tipo... Tem toda uma técnica até você chegar no dia de ficar de adítana, tá? Você não vai chegar e ficar no primeiro dia sem se mexer. O adítana acho que é pro sétimo O Vipassana dia, entra no né? quarto, o adítana no sétimo. Então, e é da hora porque a meditação, ela te dá uma sensação... esqueci a palavra, não sei o que, sensorial do seu corpo. Porque você passa pelo seu corpo inteiro antes de entrar no processo só de... Então, tipo, você sente desde o... Vai de cada pessoa, mas, tipo, a ponta dos dedos, você vem pela mão, pelo pulso, você vai sentindo o seu corpo. No começo é um pouco difícil, mas depois de, tipo, 1, 2 dias que você tá nessa prática, assim, você sente, tipo, consegue sentir as suas costas, o seu peito, o seu ombro. Quando que você faz isso na sua vida? De sentir cada parte do seu corpo? Não tem... É só quando você tá com a mente limpa, né? É incrível, assim, é Purificado. incrível. Se me perguntarem assim, Diogo, o que você indica pra eu fazer? Vou fazer um dos dois na vida. Ou eu vou conhecer essa tal da ayahuasca, ou eu faço Vipassana. Aí faz bufo, não faz nenhum dos dois. Não, faz Vipassana. Vipassana. Primeiro pra ter uma entendimento. Não precisa falar do bufo, mas... Não só- fala não fala não. Só um adendo do bufo. Ayahuasca é foda, assim, mas eu gosto quando você colocou o bufo. É o O bufo, ayahuasca né, tem não? isso, mas é o bufo. Porque o bufo, na minha interpretação, óbvio que a gente sempre fala da nossa, é tipo, você puxa, segura, o tempo que você consegue segurar. Na hora que você solta, pra mim a gente faz tipo uma chavinha assim, ó. Tchic, e pra mim é como se a minha mente ficasse off. É literalmente o estado de você estar consciente, experienciando e sentindo tudo aquilo que você não tem controle, porque o segredo é deixar e só... Mas qual que é o objetivo de fazer o buff sentir tudo isso? O sentido de tudo isso, cara... Vixe, aí essa pergunta... Não, pra que fazer isso e sentir isso? Qual que é o objetivo? Cara, pra mim é entender um pouco mais de mim, desse todo que a gente não consegue ver, que muitas pessoas chamam Deus, outras chamam de universo, aí classificam como religião. Eu tento não classificar de nenhuma forma. De nenhuma forma, ser neutro. Porque eu acho que assim, a gente tá aqui na Terra e a gente vive isso que a gente vê, certo? Todo mundo é muito visual, muito tato. Ouvido. Ali você experiencia tudo isso que é o divino. E por você se experienciar esse divino, pelo menos, eu volto muito mais humilde pra Terra, de tipo, puta, meu,
Por exemplo, se tem uma coisa de ego, eu sou o foda. Eu sou o foda, caramba. Olha o que eu acabei de experienciar, que existe essa magnificência, sei lá o quê. Eu sou um pingo de areia, irmão. E aí, tipo, pra mim, qual foi a pergunta? Volta amando, né, irmão? Qual que é o mundo, sentido né? de fazer essas coisas e sentir tudo isso? Pra mim, o sentido de Objetivo, fazer, né? de sentir tudo isso é poder ter essa oportunidade de sentir que existe esse algo maior. Pra mim foi tipo experienciar um pouquinho do que é o amor intenso, do que é Deus, do que é isso que tentamos descrever e ninguém consegue, porque todas as descrições estão erradas, só tem como experienciar. E a gente experiencia no dia a dia, com amor, com coisa assim, estão numa perspectiva do que conseguiram explicar. Sim. Porque é inenarrável a experiência Exatamente. divina. Essa é a palavra. Não tem como você falar sobre, não existe palavras para. E pra mim o Meio sentido profundo. disso... Apenas tentativas de tentar Profundo explicar e o que é o amor, complexo. que é Hoje, Eu pra acho mim, o que- sentido disso é experienciar isso e como é tão bom, tão puro, não tem como falar, de conseguir trazer outras pessoas pra poder Só através da experiência. experienciar Nível 3, isso. lembra? Nível 3, experiência. Nível 3, Quem assistiu o segundo episódio é nível 3. Então, cara, a Três. sua pergunta é uma pergunta difícil porque acho que de uma forma mais pura para poder responder, eu acho que é passar adiante e poder mais seres se conscientizar disso, porque através desse quase toque com o divino, você volta para cá querendo praticar esse divino, querendo ajudar mais pessoas, você volta mais calmo, você volta Servir. mais Puta, não sei a Receptivo. palavra, Eu vejo assim que consegue reconhecer Deus Nas Deus pessoas. e você nos outros, nas pessoas, É, nas em coisas. tudo, em E aí tudo, aumenta o aqui, seu nível de sabe? respeito ao que é a vida, o que é viver, né? Cara, não tem como explicar. É tipo, assim, acho que a forma mais simples, talvez, não sei. É de tipo, quando você tem essa conexão, essa integração, esse sentimento, você volta pra cá de tipo, puta, tudo faz mais sentido, sabe? Você volta uma pessoa melhor. E acho que isso é o que todos falam de se conscientizar. Porque você sai dessa ideia de tipo, puta, é dinheiro, não. E você começa a entender que, tipo, puta, você é meu brother, eu quero te ajudar, tipo, se você precisar, tipo, eu não preciso, não é só grana, eu tenho que se sentir bem. Puta, e minha família? Tem momentos lá que, tipo, vem uma coisa, por exemplo, sei lá, que você jogava ruim da família, mas vem de uma forma. Caramba, era isso. E vem como vem bufo, né? O bufo veio pra mim. Não era tão ruim quando assim. eu Eu fiz- só não tinha consciência, sabe? Tipo, O bufo pra mim, quando eu fiz, eu enxerguei o sentimento que eu tive, aquele ponto de novo na conexão com Deus, que eu fui abraçado por ele e que ele tava muito orgulhoso de mim por tudo que eu venho fazendo, que é servir e tentar ser um pouco dele aqui na Terra, tá ligado? Então... Só queria fazer um adendo assim, referente à questão Quantos do... minutos nós temos? Não, a gente já acabou, pai. Só uma coisa muito Tem importante. 3 minutos, irmão. Tá no acréscimo da 3 Copa, minutos. irmão. Uma coisa muito importante. só quero deixar uma mensagem no final, rapidinho, mas- Uma coisa muito importante referente à questão do bufo, assim, tipo, não vão buscar isso com qualquer pessoa. Não, pelo amor de Deus. É Estudem algo que é bastante. muito, assim, delicado. Conversem com pessoas que já têm um certo tipo, um tempo de experiência com outras uma bagagem. medicinas. Comecem Não, entendendo não, peraí, outras ó, vamos medicinas. fazer o seguinte, ó. É delicado. Vamos falar de todas as experiências, então? Então vamos falar assim, ó, de todas as experiências que a gente falou daqui até hoje, é procurar um lugar que realmente vai fazer sentido. Vai procurar pessoas profissionais que realmente faz aquilo com amor e com a entrega certa. Não vai procurar em qualquer lugar, não vai se enfiar em qualquer lugar. Procura um lugar que você sente, pede permissão pra Deus, pede pra Deus te guiar, pra te levar, pra te mostrar. Porque sim, você vai acabar encontrando um lugar que vai fazer sentido pra você em tudo isso que a gente tá falando aqui. Então por isso que a gente tem que tomar todo esse cuidado de né? estar falando, Eu porque... quero falar porque tem muita gente, assim, o bufo, ele é uma medicina que é extraída do animal, que é muito delicado, e tem muita gente fazendo exploração dele, tá... Pra uso errado, Tá levando ao risco de extinção, porque tá usando por causa de comércio, que a grama dessa substância, ela é, sei lá, 3, 4 vezes mais cara que o ouro, então, meu, é uma coisa muito delicada. É muito Tem gente delicado. fazendo comércio com isso, então... Sujando a coisa cuidado, que, coisa que é pura, né? se quiserem conversar com a gente sobre conhecer algumas dessas A gente vai deixar o possibilidades. arroba de vocês, do Ítalo, do Di. E aí vocês vão conhecendo um pouco mais desse trabalho, né? Desse conhecimento, esse entendimento maior, um pouco mais profundo, né? Que a gente entende. a gente não pode estender mais, porque... O cara tá bravo. O Diego Vai, tá a ali, mensagem, mano, a falando, mensagem. mano, 2 horas e 3 de podcast, mano. Não, Acho mas que isso foi o que os mais 15 passou. primeiro foi você falando besteira. Nem eu não, foi a interpretação aqui, irmão. Ó, Ah, aqui, ó, irmão, ó, vai tudo ficar certo. A mensagem que eu vou deixar
Não, que, meu? Eu sei que você é meu fã, irmão. Eu também te amo, Já bro. A conhece próxima a vez peça, chega né, mais de- cedo pra fazer essas palhaçadas, cara. Não, demorou. mensagem que Porque eu vou sempre deixar sobra pra mim, porque eu não tinha falado nada desde o começo. Deixa o Ítalo mandar deixar- mensagem, ela solta tá a meio- voz aí. Ah, tá, peraí, rapidinho. Vai, Antes de você respira. falar, peraí. Todo mundo que vem aqui, sei que você já ia falar, mas eu preciso falar isso daqui. Todo mundo que vem aqui, a gente dá a oportunidade da pessoa, tipo, usar o microfone pra poder soltar sua mensagem. E acredito que você tem uma mensagem muito forte de vida e acho que a gente nem conseguiu. A gente falou, trocou tanta ideia que a gente não conseguiu nem mostrar seus vídeos, irmão. Eu tava pensando nisso, nossa, a gente foi, tudo bem. Hoje Podcast não, você vai ser relaxa pra que a gente sempre, faz outro, a gente vai fazer fica outro. tranquilo. Aí no outro a gente chama mais um, aí senta mais 3, aí 4 horas ali, Mas a aí gente no faz um ao outro, vivo, a gente entendeu? começa- Aí no ao vivo já era, irmão. Aí é faca na caveira. No outro a gente só tira o Rafael pra gente já começar direto. Fala pra ele isso. entrar depois que a gente começar. Depois que começar, ele vem quietinho, E senta aí entra. e entra no flow. Brincadeira, meu brother. Se não fosse o Satisfação, Rafael, hein? Se não fosse o Rafael, não teríamos. O podcast. Eu só queria fazer uma observação que você falou da parada do... Puta, você falou agora no bufo de Deus te acolher. De que tá tudo Eu- certo, tudo bem. Foi muito bonito, mano. Isso vai ser um assunto que a gente vai discutir no próximo, mas só pra você entender, tem uma parada que eu estudo toda noite, eu escuto isso. Já fazem, sei lá, meses, um ano. Quem me recomendou foi o Rodrigo. Rodrigo também, um cara foda. Mas acabamos falando do pessoal da câmera, enfim, vai ficar pro segundo. Essa parada de tá tudo bem, na interpretação dos egípcios, de Atlântida daquele tempo, para eles, no calendário astrológico que a gente chama hoje, ele gira 25 mil anos e alguns quebradinhos, que giram os 12. Isso é uma era, não é? Isso é uma era, 25 mil anos, e aí cada um é 1000 e pouquinho, enfim. Nós, seres humanos, nós somos seres, né, de luz, que nós encarnamos na Terra e nós vivemos aproximadamente 700 vidas para viver esse ciclo astrológico dentro de todas as casas, de todas as constelações, de todos os signos, para a gente poder experienciar ao máximo cada experiência. Ser bom, ser ruim, matar, doar, ajudar, atrapalhar, tudo. Então, por isso que tá tudo bem. Porque você está aqui para crescer, para evoluir. E dentro dessas 700 vidas que a gente experiencia aqui na Terra, é para passar para um próximo nível, que eu não tenho conhecimento sobre isso, e para a gente tentar compreender um pouco do que é esse amor do Deus, do divino. Então, essa acho que é a nossa missão na Terra, é evoluir. Então, tá tudo bem. Você fez, sabe? Tipo, tá sempre tudo bem. Não é um incentivo a vai foder o outro, sabe? Tipo, mas ter essa consciência de que tá tudo bem e tentar ser bom. Mensagem pra gente finalizar, cara. Cara, da forma acho que mais simples assim, tipo, tentar resumir da minha vida, é que todos nós temos que acreditar muito na nossa intuição, que acho que primordialmente a nossa conexão com o divino, porque é muito fácil, cara. Você sente, você vai pra cima e acontece, e acreditar, tipo, em si mesmo, sabe? Em todos os aspectos. Seja num sonho, seja num objetivo, porque, tudo é possível. Essa ideia que o pessoal fala que fica meio clichê, lei da atração, se você consegue pensar, consegue fazer, cara, é tudo verdade. Eu vivo na pele desde os meus 16 e acontece, a minha vida é sempre assim, não por querer, mas eu sinto que é isso que eu tenho que fazer e parece que tipo, é muito distante e passou um tempo, aconteceu. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, então... Acho que essa é a mensagem, sabe? Tipo, se você sente, se você tem um sonho, se você tem um desejo, vai pra cima porque é possível. Não importa o quão longe ou difícil pareça, tem como. Essa acho que seria a mensagem. Top. Da hora. Irmão, muito obrigado aí, mano, de verdade. Tô muito feliz de você ter vindo. Nossa, foi tipo 2h08 de podcast. Foi os mais longos aí. Fotos. Não, nem passou, mas no 2 a gente vai já começar com as fotos. Já vamos começar com as Valeu, fotos, Ítalo. ó. As fotos Valeu do mesmo, 1. viu, irmão? Gratidão, viu, velho? Sensacional. Que história incrível. Eu vou deixar o arroba do Ítalo. Qual que é o seu arroba, Ítalo? Ítalo.zera. Ítalo.zera. Marcou aí, Di? Com Z. O seu... O dele já tá gravado aí, né? Não precisa, ele precisa... O seu é? @de Carvalhos com 3 S no final. 3 S, você viu? Bicho, é Três. embaçado, né? 3. E é isso, gente. A gente vai finalizar aqui mais um episódio do podcast.
Não tem nem o que falar. Quer finalizar aí, legal, por favor. Mano. Passa a Nossa, bola, a cabeça mano. tá milhão, mano. Galera, agradecer aí por uma gravação aí e trazer esse conteúdo incrível aqui, que foi pessoas assim, tipo, velho, tá ligado? Surreal, assim, que tipo, meu, fez toda a diferença na nossa vida. E, meu, trazer esse despertar da vida dele aí, que eu acredito que vai despertar muita coisa em você que tá nos assistindo, ou amigo seu que você conhece, que você pode compartilhar. Pode compartilhar isso aí, dá o dedão no like, dá o dedão no negão. Não, Dá o dedão no like, dá o dedão, se inscrever aí, por favor, vamos ajudar a gente aí, por favor, porque esse podcast vai rodar. E essa mensagem tem que chegar, e essa mensagem a gente traz pra ser polêmica mesmo. É, isso mesmo, daquele jeitinho, papai, olha E só. é isso. Valeu, gente, obrigado. Valeu, hein? galera. Satisfação, obrigado. Satisfação, Valeu. obrigado. Gratidão.